Vamos orar para começar? 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 저희들 오늘 주님의 말씀을 배우고자 이 자리에 모여 있습니다. Então, nós todos estamos reunidos aqui para aprendermos a Sua palavra. 주님의 말씀을 통해서 저희들이 주님을 깨닫고 주님이 원하시는 그 믿음을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós todos, ao ouvirmos a Sua palavra, possamos ter a fé de crermos na Sua palavra. 이 말씀을 통해서 영생을 얻을 수 있다 말씀하셨습니다. O Senhor Deus disse que nós podemos ganhar a vida eterna através desta palavra. 이 말씀을 오늘부터 일주일간 빠지지 않고 잘 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos ouvir essa Sua palavra durante uma semana sem falta. 여기 있는 모든 영혼들이 더욱 주님을 알기 원하고 깨닫기 원합니다. Todos os espíritos aqui reunidos, eles desejam compreender mais a Sua palavra, mais o seu trabalho. 마지막까지 끝까지 듣고 이 복음을 깨달을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que até o fim o Senhor Deus possa permitir a Sua ajuda, o seu trabalho, para que nós todos possamos compreender a Sua palavra até o fim. 말씀의 시작과 끝을 능하신 주 성령님께만 부탁드립니다. Então nós dependemos somente do Espírito Santo, que Ele é o início e o fim da palavra. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. 만나서 반갑습니다. Então é um grande prazer em encontrá-los. 저는 상파울루에서 교제하고 있는 조수혜라고 합니다. Então eu me chamo Josué, que estou em comunhão na igreja de São Paulo. 이렇게 브라질리아까지 와서 이 세미나르 비블리코를 하게 되었는데요. Então eu vim até o Brasil para podermos fazer esse seminário bíblico em Brasília. 아무튼 이번 한 주간 우리가 하나님의 말씀 이 성경을 배우게 될 겁니다. Então durante esta uma semana nós iremos aprender a palavra do Senhor Deus. 그래서 일주일간 빠지지 않고 듣는 것이 중요해요. Então é muito importante durante esta semana, sem falta, vocês puderem vir ouvir a palavra. 여러분이 이렇게 영화 좋아하세요, 영화? Então vocês gostam de filme? 영화 볼 때 시작부터 끝까지 집중해서 보죠. Então todos quando assistem um filme com grande atenção do início ao fim. 어떤 사람은 화장실도 안 갑니다. Tem pessoas que nem ao banheiro vão. 왜요? Por quê? 처음부터 끝까지 봐야 내용이 이해가 되기 때문에 그렇습니다. Porque é necessário ouvir, assistir, perdão, o filme do início ao fim para pegar todo o que está passando no filme. 그렇죠? Não é? 드라마도 마찬가지죠? Então a novela na televisão é a mesma coisa. 처음부터 끝까지 시간을 꼭 지켜서 봅니다. Então nós cumprimos o tempo para assistirmos desde o início ao fim. 막 하루라도 빠지면 내용이 잘 이해가 안 가잖아요, 그렇죠? Então porque se você deixar de assistir a novela somente um dia, você não consegue mais entender o que está acontecendo na história. 그런 것처럼 일주일간요 이 말씀을 하루도 빠지지 않고 이어서 쭉 들으시는 것을 좀 추천드립니다. Então, da mesma maneira eu recomendo para vocês que vocês possam vir para ouvir a palavra desde o início ao fim sem nenhuma falta. 일주일간. Então é um período de tempo de uma semana. 오늘 말씀부터 마지막 말씀까지는 쭉 연결이 되어 있습니다. Então a palavra de hoje até o último dia está todo ligado, conectado. 그래서 여러분 빠지지 않고 마지막까지 말씀을 끝까지 들으시면 좋을 것 같습니다. Então acredito que será muito bom se todos vocês puderem vir para ouvir sem falta. 우리가 먼저 무엇을 배울지 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. Então agora eu irei explicar para vocês o que nós iremos estudar. 오늘은 성경과 또 인생 그리고 영혼, 창조 이런 거에 대해서 좀 배울 거예요. Então hoje nós iremos aprender sobre a Bíblia, sobre o Espírito, sobre toda essa criação e a Bíblia. 이 성경은 하나님 말씀이라고 하는데 정말 이 성경이 하나님 말씀이 맞을까? Então dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? 궁금하시잖아요, 그렇죠? Então nós temos essa dúvida. 이 세상에 하나님의 말씀이라고 하는 책은 이 성경밖에 없습니다. Então a palavra do Senhor Deus, o único livro que é a palavra de Deus é a Bíblia. 왜 이 성경이 하나님 말씀이라고 하냐 이거예요. Então, mas por que dizem que este livro é a palavra de Deus? 그 이유가 있습니다. Existe um motivo. 그거에 대해서 우리가 쭉 배울 거예요. E nós iremos aprender sobre isso. 그리고 이 세상은 누가 창조했냐 이거예요.
E também este mundo, por quem é que foi criado? 네. 이 세상 우연히 저절로 된 게 아닙니다. Será que este mundo foi por acaso, de repente? 네, 창조주가 계세요. Existe um Criador. 네, 성경에 나오는 하나님이 바로 그분인데 O Senhor Deus que aparece na Bíblia é esse Senhor. 정말이냐 이거예요. Então, mas será que é verdade ou não? 네, 우리가 이 성경을 통해서 살펴볼 Então, 겁니다. através da Bíblia, nós iremos ver. 그리고 하나님은 우리도 창조하셨는데 사람을 창조하셨는데 Então, o Senhor Deus criou a nós, os homens. 왜 창조했냐 이거예요. Mas por que que Deus nos criou? 여러분 우리 왜 태어났습니까? Por que é que nós nascemos? 왜 삽니까? Por que é que nós vivemos? 그리고 죽죠. E nós morremos. 그 다음은 어떻게 되는 겁니까? E a partir disso, o que acontece? 이것에 대한 답을 우리는 반드시 찾아야 됩니다. Então, nós precisamos buscar a resposta dessas perguntas. 그러나 어떠한 책에도 어떠한 영화에도 어떠한 드라마에도 어떠한 TV에도 이런 내용에 대해서 명확히 답을 내리는 그런 건 없어요. Então, mas em qual livro seja, qual novela seja, qual filme seja, qual lugar que seja, não existe uma resposta exata sobre isso. 오직 성경만이 그 답을 주고 있습니다. Então, somente a Bíblia nos está dando esta resposta. 그래서 이 성경을 배우는 시간은 너무나 중요한 시간입니다. É por isso que o tempo de aprendermos a Bíblia é um tempo muito importante. 약 1시간 반 정도 이렇게 말씀을 배울 텐데요. Então, nós iremos aprender a Bíblia durante 1h30, mais ou menos. 졸지 않고 잘 들어주시기 바랍니다. Então, eu espero que vocês não cochilem e possam ouvir muito bem a palavra. 졸면 안 됩니다. Então, não podem cochilar, 그럼 이해가 잘 안 될 거예요. porque senão vocês não vão entender bem o que está acontecendo. 혹시 졸리시면 이렇게 기지개도 하시고 뒤에 나가서 들으셔도 됩니다. Então, se vocês estiverem com sono, vocês podem se despreguiçar, vocês podem ficar lá atrás em pé se quiserem ouvir. 아시겠죠? Tá bom? 자, 먼저 이 성경을 한번 좀 생각해 봅시다. Então, primeiro vamos pensar sobre esta Bíblia. 자, 이 성경은 하나님 말씀이라고 합니다. Então, a Bíblia diz que é a palavra de Deus, 그러나 사람이 기록했어요. mas foi escrita pelo homem, 그렇죠? não é? 사람이 기록했는데 왜 하나님 말씀이라 말하냐 이거예요. O homem a registrou, mas por que dizemos que é a palavra de Deus? 자, 우리 디모데후서 3장을 좀 봅시다. Então, vamos procurar a palavra de 2 Timóteo, capítulo 3. 디모데후서 3장입니다. 2 Timóteo, capítulo 3. 3장 Então, capítulo 3, 16절입니다. versículo 16. 앞에 잘 보이세요? Então, vocês estão vendo bem aqui? 글씨가 작아요? Então, 괜찮아요? essa palavra está pequena ou grande? Tá bom? 자, vamos ler tudo juntos. Toda a escritura É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 여기 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 그랬습니다. Aqui toda a escritura é divinamente inspirada. 모든 성경이에요. Toda a escritura, quer dizer, toda a Bíblia. 모든 성경은 하나님이 기록하셨다 Quer 그랬습니다. dizer que toda a Bíblia foi registrada por Deus. 감동으로 되었다 이 말씀이 있는데 Através do que na Bíblia fala divinamente inspirada. 어떤 뜻인지 다른 성경에 나와 있습니다. Então, em outra Bíblia também fala qual é o significado disso. 베드로서 1장에 보면 이런 말씀이 있어요. Então, se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, existe uma palavra assim. 자, 앞에 보시면 Então, se olharem aqui, 베드로서 1장 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다. então, se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, tem uma palavra assim. Vamos ler tudo juntos. Vamos ler todos juntos. Porque Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 모든 성경은요 하나님의 감동으로 되었다라고 Então, 말씀하셨습니다. toda a palavra ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. 두 가지 방법이 두 가지 Então, 방법. existem duas maneiras. 하나님이 직접 불러 주셔서 사람은 받아 적은 것. O homem escreveu quando o Senhor Deus diretamente, pessoalmente disse a eles. 또 하나님의 영이 그 사람 안에 들어가서 그 사람이 기록하게 하는 것. Ou quando o Espírito Santo do Senhor Deus entrou naquela pessoa e ela escreveu essa palavra. 이러한 방법으로 성경이 기록된 겁니다. Então, a Bíblia ela foi escrita desta maneira por estes métodos. 자, 여기에 할아버지가 있고 이 손자 넷두가 있습니다. Então, aqui nós temos o avô e nós temos o neto. 할아버지가 손자한테 이렇게 얘기했어요. Então, o avô ele disse para o neto:
네뚜야, 나 대신에 편지를 좀 써주지 않겠니? Então ele disse: Ah, Neto, você não quer escrever uma carta por mim? 내가 불러줄 테니까 편지에다 좀 글씨를 좀 써줘. Ah, eu irei citar para você e você vai escrevê-la. 그래서 할아버지가 이렇게 불러줍니다. Então o avô foi contando. 그럼 네뚜는 열심히 받아 적죠? Então o neto ele vai se esforçando para escrever. 어떤 사람이 편지를 보니까 글씨는 어린아이 글씨인데 Se uma pessoa ele olhando essa carta ele viu que a letra a caligrafia é de uma criança. 읽어보니까 어린아이가 쓴 글이 아닌 거예요. Então, mas ao ler o conteúdo não é de uma criança. 그 편지 안에는 누구의 생각과 마음이 담아 있습니까? Então o que está escrito dentro dessa carta? Qual é o tema? Qual é o conteúdo? Qual é o pensamento e coração que está escrito aqui? 네, 할아버지. É do avô, 그렇죠? certo? 마찬가지입니다. Então, da mesma maneira, 자, 성경도 마찬가지예요. então, a Bíblia também é a mesma coisa. 네, 사람이 썼습니다. Então foi escrita pelo homem, 그러나 하나님이 말씀하신 거예요. mas o Senhor Deus que a disse. 그래서 성경을 읽어보면 사람의 뜻과 생각으로 기록된 게 아니라는 것을 깨달을 수 있습니다. É por isso que ao lermos a Bíblia nós podemos perceber que a Bíblia não foi registrada pelo pensamento e vontade dos homens. 하나님이 기록하셨다라는 것을 깨달을 수 있어요. Nós podemos compreender que foi o Senhor Deus que a registrou. 많은 증거들이 있습니다. Existem diversos sinais e evidências. 그래서 성경을 배워보면 이 성경책은 하나님 말씀이 맞구나라고 인정할 수밖에 없어요. Por isso que ao aprendermos a Bíblia nós podemos somente admitir de que essa Bíblia é a palavra de Deus. 왜 사람들이 성경은 가짜야 이렇게 얘기하는 줄 아십니까? Então você sabe por que as pessoas dizem a Bíblia é mentirosa? 안 배워봐서 그래요. É porque eles não aprenderam. 배워보면 공부해보면 이 말씀, 이 성경은 하나님 말씀이 100%입니다. 100%. Então se aprender, se estudar, dá para perceber 100% que a palavra é verdadeira e a palavra de Deus. 자, 이 성경은요. 지금으로부터 한 3,500년 전에 기록이 시작됐습니다. Então esta Bíblia foi iniciado o seu registro há 3.500 anos atrás. 네. 3.000. 3.000, né? 네, 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. 자, 예수님이 오기 전을 AC라고 합니다. Então nós falamos AC antes de Cristo, o 그리고 tempo. 예수님이 오신 후를 데포이스 그리스도, 데세라고 합니다. Nós chamamos DC depois após a vinda de Cristo. 자, 올해가 몇 년입니까? Então qual é o ano de hoje? 2020년이죠? É 2020. 예수님이 태어난 이후로 2020년 지났다라는 뜻입니다. Quer dizer que se passaram 2020 anos após a vinda de Cristo. 그래서 데세라고 하는 거예요. É por isso que falamos DC. 그리고 AC는 예수님이 태어나기 전이라고 말하는 겁니다. E AC antes de Cristo quer dizer que antes do nascimento de Cristo. 그러니까 예수님 태어나기 1500년 전부터 이 성경이 기록이 됐어요. Quer dizer que a Bíblia ela foi registrada 1500 anos antes de Cristo. 제네시스부터 A partir de Gênesis. 마지막 성경은 아포칼립시죠. E o último livro é o Apocalipse. 예수님 후에 100년까지. Quer dizer que 100 anos depois de Cristo. 그러니까 durante 1600 anos. Quer dizer que é período de 1600 anos. 그러니까 엄청나게 오랜 시간 동안 성경에 기록이 됐죠. Quer dizer que a Bíblia foi registrada em longo período de tempo. 예수님 오기 전에 기록된 성경을 Antigo Testamento 합니다. Então nós chamamos de Antigo Testamento o livro que foi escrito antes da vinda de Cristo. 39. Quer dizer que são 39. 그리고 예수님 이후에 기록된 것을 Novo Testamento라고 합니다. E nós chamamos de Novo Testamento o que veio após a vinda de Cristo. 27 livros. São 27 livros. Total 66 livros. Então no total 66 livros. 자, 약 40명 정도가 기록을 했고요. Então cerca de 40 pessoas registraram na Bíblia. 그리고 장소는 예루살렘, 사마리아, 로마 등 많은 지역에서 기록을 했습니다. E os locais temos Jerusalém, Samaria, Roma, diversos lugares. 이 성경의 아우토리 누굽니까? Quem é o autor deste livro da Bíblia? 하나님이에요. É o Senhor Deus. 어떤 내용이 담겨져 있습니까? Então qual é o conteúdo que está aqui dentro? 인류 역사의 시작과 인류 역사의 마지막이 이 성경 안에 다
기록이 되어 있습니다. Então está todo registrado dentro dessa Bíblia o início e o fim da história da humanidade. 하나님은 이 세상을 창조하실 때 이미 언제 끝날지도 다 정해 놓으셨어요. Desde o início do Gênesis, o Senhor Deus ele já havia predefinido aonde iria acabar. 시작할 때가 있으면 끝날 때가 있습니다. Porque se existe o início, existe o fim. 그렇죠? certo? 날 때가 있으면 죽을 때가 있는 것처럼 Se existe o nascimento, existe a morte. 이 세상도 끝나는 때가 반드시 있습니다. Este mundo também existe o fim. 영원할 수가 없어요. Não tem como ser eterno. 이 세상은 영원할 수 없습니다. Este mundo não tem como ser eterno. 언젠간 끝나요. Algum momento chega o fim. 근데 그 마지막이 성경에 기록되어 있습니다. Então, mas este fim está registrado na Bíblia. 그래서 성경을 배우면 우리가 지금 어느 시대에 살고 있는지 알 수 있어요. É por isso que ao estudarmos a Bíblia, nós podemos saber em qual época do momento da história da humanidade nos situamos. 네. 자, 옛날에는 종이가 없었잖아요. Então, antigamente nós não tínhamos papel. 이런 종이가 없었습니다. Não tínhamos um papel como este. 요즘 종이는 너무 좋아서 얇은데 뭐 잘 안 찢어지죠? Então, o papel de hoje em dia ele é bem fino, ele é bem maleável, mas também não rasga tão fácil. 옛날 종이는 이거보다 훨씬 더 두꺼웠습니다. O papel de antigamente era muito mais grosso que isso. 이런 식물을 가지고 종이를 만들었어요. Eles usavam plantas assim como papiro para poder fazer o papel. 네, 이렇게 종이를 만들어서 기록을 했습니다. Então, faziam papel desta maneira e registravam. 네, 또는 동물 가죽에다 기록을 하기도 했어요. E também registravam no couro de um animal. 네, 이런 식으로 기록하고 보존해서 우리 손까지 오게 된 겁니다. Então foi registrado desta maneira e assim chegou para nós. 그리고 이 성경은요 가장 많은 언어로 번역이 된 책입니다. E este livro também ele foi registrado com ele tem a maior diversidade de idiomas diferentes, línguas diferentes registradas. 자, 이게 2016년 신문인데요. Então aqui é um jornal de 2016. 몇 개 언어로 번역이 됐답니까? Então em quantos idiomas diferentes foi registrado? 굉장히 많은 언어로 번역이 되어 있죠. Então é um número gigantesco de idiomas diferentes. 지금은 3천 개가 넘는 언어로 번역이 됐습니다. Então agora já foi registrado em 3.000 idiomas diferentes. 계속해서 번역하는 작업이 이루어지고 Então 있어요. continuamente o trabalho de escrever, traduzir a Bíblia está acontecendo. 왜 이렇게 많은 언어로 번역이 될까? Então por que ele é traduzido por vários idiomas diferentes? 왜요? Por que será? 하나님이 원하는 것은요. 모든 사람이 구원받는 것이기 때문에 그렇습니다. O que o Senhor Deus deseja é que todas as pessoas recebam a salvação. 전 세계에는 많은 다양한 사람들이 있어요. Então no mundo existem diversas pessoas diferentes. 여러분, 언어가 다른 민족이요. 우리가 생각하는 것보다 꽤 많습니다. Então pessoas que têm um idioma diferente, né? Etnias diferentes que usam dialetos diferentes são diversos. 그래서 어느 민족은요. 그 나라 언어로 된 성경이 없어요. É por isso que uma nação tem, eles não possuem um próprio idioma que a própria Bíblia deles traduzida para o idioma deles. 사실 그런 민족은 뭐 거의 손가락 안에 꼽힙니다. 별로 많이 없어요. Então são realmente muito poucos, dá para contar nos dedos. 이미 많은 다양한 언어로 성경이 번역이 되었기 Porque 때문에 a Bíblia já foi traduzida por diversos idiomas diferentes. 이렇게 많은 언어로 번역이 된 책은 성경이 유일합니다. Então a Bíblia é o único livro no mundo que foi traduzido por tantos idiomas diferentes assim. 이렇게 많은 언어로 번역된 책 봤습니까? Vocês já viram algum livro traduzido para tantos idiomas diferentes assim? 네, 봤어요. Vocês já viram? 성경이 유일합니다. Então a Bíblia é o único. 하나님이 이 성경을 왜 사람에게 주신 걸까? Então por que será que o Senhor Deus permitiu esta Bíblia para o homem? 왜 이 성경을 기록하게 했고 사람에게 주신 걸까? Porque o Senhor Deus a registrou e a entregou aos homens. 첫 번째, Então, primeiro, 하나님은요 눈에 보이지 않기 때문에 그렇습니다. o Senhor Deus ele não é visível aos olhos. 요한복음 4장을 좀 찾아볼게요. Então, vamos procurar a palavra de João capítulo 4. 요한복음 4장입니다. Então, é João capítulo 4. Versículo 24. Todos acharam? Todos já acharam? Vamos ler. Todos juntos. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem Adorem em Espírito e em verdade. Deus é. 이 말씀 너무나 중요합니다. Então esta palavra é uma palavra muito importante. 하나님은 영이시다 그랬어요. O Senhor Deus disse que Deus é Espírito. 그래서 사람 눈에 보일 수가 없는 겁니다. Por isso que não é visível aos olhos do homem.
근데 어떤 사람들은 이런 얘기 하죠. Então, mas algumas pessoas dizem assim: 아, 제가 하나님을 봤어요. ah, eu vi a Deus. 여러분 그런 사람들을 만나게 되면요, 손을 꼭 좀 붙잡아 주세요 이렇게. Então, quando vocês se encontrarem com uma pessoa assim, por favor, segurem a mão dessa pessoa. 그리고 그분을 저기 병원으로 좀 빨리 안내하셔야 됩니다. E rapidamente vocês precisam levar ela para o hospital. 왜요? Por quê? 잠깐 이렇게 머리가 조금 새까닥하신 분이에요. É porque a pessoa ela tá um pouco confusa mentalmente. 하나님은요, 눈에 보여요, 안 보여요? Deus é visível aos olhos ou não? 보일 수 없습니다. Não é visível. 하나님은 영이시다 그랬어요. Deus é espírito. 여러분 영이 무엇입니까? O que é espírito? 성경에 영이 무엇인지 나와 있습니다. Na Bíblia explica muito bem o que é o espírito. 누가복음 24장입니다. Lucas capítulo 24. 누가복음 24장 Lucas capítulo 24, 39절. versículo 39. 읽어줄래요? Eu irei ler. Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Espírito não tem carne nem ossos. 영이 무엇이라고요? O que é o espírito? 살과 뼈가 없다 그랬습니다. Não tem carne nem osso. 사람 눈에 볼 수 없습니다. Não é visível aos olhos dos homens. 하나님은 눈에 보이지 않는 존재예요. Então o Senhor Deus é um ser que não é visível aos homens. 하나님이 성경에 분명히 기록해 놨습니다. Então na Bíblia está registrado de forma exata. 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 그랬어요. Ele disse que vós não podeis ver o meu rosto. 출애굽기 33장에 보면 Se olharmos em Êxodo capítulo 33, 20절에 보면요. se olharmos no versículo 20, 읽어줄래? e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. 내 얼굴을 보고 살 자가 없다 그랬습니다. Então ele disse que não há nenhum homem que verá a minha face e viverá. 그러니까요, 어떤 사람이 하나님 한 번만 보여주십시오 이렇게 말하는 것은요, 하나님 저 좀 죽여주십시오 이런 말하고 똑같습니다. Então você suplicar diante do Senhor Deus dizendo: Senhor Deus, por favor, apareça diante de mim, deixa eu ver o seu rosto. Quer dizer que você está pedindo para morrer. entendeu? Entendeu? 하나님을 보고 살 자가 없어요. Não tem ninguém que possa ver a Deus e viver. 왜요? Por quê? 데우스의 이스피리트예요. Porque Deus é espírito. 이 정말 중요한 겁니다. Isto é algo muito importante. 자, 우리 눈은요 너무나 불완전해서요 하나님뿐만 아니라 볼 수 없는 게 너무나 많아요. Nossos olhos são tão instáveis que realmente, além do Senhor Deus, existem tantas outras coisas que nós não enxergamos. 저도요 눈이 안 좋아서 이렇게 안경을 끼잖아요. Então eu também não tenho uma visão tão boa, por isso que uso óculos. 여기 눈 안 좋으신 분들 좀 몇 명 계시네요. E tem algumas outras pessoas aqui que também não estão boas de vista. 여러분 우리는 너무 작아도 안 보이고 너무 커도 안 보이고 너무 멀어도 안 보이고 너무 가까워도 안 보여요. Então nós, se for muito pequeno nós não enxergamos, se for muito grande nós não enxergamos, se for muito longe ou perto também nós não enxergamos. 그렇죠? Não é? 여기 손바닥에 세균 있어요, 없어요? Tá aqui, tem bactérias na minha mão, micro-organismos ou não? 있죠? Tem, não é? 손 깨끗합니까? Minha mão está limpa? 할 때 보세요 그럼. Então pode lamber. 할 수 있어요? Vocês conseguem fazer isso? 눈에 안 보이지만 세균이라는 게 있죠. Não é visível aos olhos, mas existe algo chamado micro-organismo. 만약 세균이 보인다면요, 막 하루에도 몇 번 손을 막 씻을 거예요. Se você vesse esses micro-organismos, você ia lavar a mão toda hora. 뿐만 todos os 아니라 dias. 어딜 건들 수가 없을 거예요. E você não ia conseguir tocar em lugar algum. 핸드폰에 그렇게 많은 세균들이 있다지 E 않습니까? dizem que no celular existem tantos micro-organismos assim. 안 보이니까 그냥 막 쓰는 거예요. Já que não é visível, nós usamos. 너무 커도 안 보입니다. E também, se for muito grande, não é visível. 여러분 지구 보입니까? Vocês enxergam o planeta Terra? 지구가 한눈에 보여요? Vocês conseguem ver em um olhar só? 안 보이죠? Não dá para ver ele todo, não é? 너무 커도 안 보여요. Ele é tão grande que não dá para ver. 이 교회 보입니까? Vocês 이 교회? conseguem enxergar esta igreja? 우리 안에 있으니까 안 보이죠? Já que estamos dentro, não enxergamos todo. 너무 멀어도 안 보여요. E se estivermos muito longe, também não enxergamos. 여기서 상파울로 보입니까? Daqui, dá para enxergar São Paulo? 보여요? Dá para enxergar? 아, 파스tor 저는 보여요. Nossa, pastor, eu estou vendo. 어떻게 해야 됩니까? O que precisa fazer? 손을 잡아 주십시오. Segure na mão dessa pessoa 병원을 빨리 보셔. e leve rapidamente para o hospital. 너무 가까워도 안 보여요. Então, muito perto também você não enxerga. 속눈썹 보여, 속눈썹? Você enxerga seus próprios cílios? 보입니까? Você enxerga? 한번 노력해 보세요. Então tentem, vai, podem se esforçar.
보여요? Consegue enxergar? 안 보입니다. Não dá para ver. 우리 눈은요 너무 불완전해요. Nossos olhos são muito instáveis. 하나님이 만드신 태양도요 한 5초 버팁니까? 한 3초도 못 봅니다. Até o sol feito por Deus. Será que nós aguentamos uns 3 segundos ficar olhando para ele? Uns 5 segundos? 아, 너무 눈부셔서 막 바로 감아버리죠. Ele é tão brilhante que nós temos que fechar os 이 olhos. 불완전한 눈으로는 절대 하나님 못 봅니다. Com esses olhos tão imperfeitos, nós não podemos ver a Deus. 그래서 하나님이 성경을 우리에게 주신 거예요. Por isso que Deus permitiu algo chamado Bíblia para nós. 하나님을 보려면, Para que nós possamos ver a Deus, 하나님을 만나려면 para que possamos encontrar com Deus, 성경을 통해서 만나야 돼요. somente através da Bíblia. 아, 파스터, 성경을 통해서 하나님을 어떻게 봐요? Ah, pastor, como é que eu posso ver a Deus através da Bíblia? 이렇게 봅니까? Eu vou olhar assim? 하나님 보여요? Vocês enxergam a Deus? 이렇게 보는 거 Não 아니죠? é assim que se vê a Deus. 하나님 말씀을 배운다는 거예요. Então é 배운다. preciso aprender a palavra de Deus. 하나님 말씀을 배워야만 하나님에 대해서 알 수 있고 하나님을 만날 수 있는 É 겁니다. necessário aprender a palavra do Senhor Deus para que você possa ver a Deus, você possa conhecer a Deus. 왜냐하면 Então por quê? 요한복음 1장에 Então, em João capítulo 1, versículo 1 No principio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 이 말씀이 하나님이라 그랬습니다. quer dizer que esta Bíblia é a palavra de Deus. 이 팔라브라가 데우스라 그랬어요. Quer dizer que esta palavra é Deus. 그러니까 이 말씀을 통해서 하나님을 깨달을 수 있는 겁니다. Por isso que através desta palavra podemos compreender a Deus. 근데 많은 브라질 사람들이 좀 오해하고 있는 것 같아요. Então, mas tem muitos brasileiros, eles confundem uma coisa. 하나님을 만난다는 거, Eles falam encontrar com Deus, 주님을 영접한다는 거 receber o Senhor. 어떻게 합니까? Como é que faz isso? 네? 어떤 결단을 통해서 만나는 겁니까? É por alguma decisão, determinação sua? 어떤 의식이나 어떤 행위를 통해서 만나는 겁니까? É por alguma consciência, por uma ação que você conhece e encontra? 아니에요. Não é. 말씀을 통해 만나는 겁니다. Somente através da palavra que você se encontra. 오 verbo era Deus라 그랬어요. Então, na Bíblia diz que o verbo era Deus. 이 말씀이 곧 하나님이라 그랬습니다. Então, esta palavra é o Senhor Deus. 그러니까 이 말씀을 배우지 않고 어떻게 하나님을 만날 수 있겠습니까? É por isso que como é que nós podemos nos encontrar com o Senhor Deus se não for através desta palavra? 그래서 말씀을 배우는 게 정말 중요한 거예요. É por isso que é muito importante aprendermos esta palavra. 하나님이요 사람에게 가장 먼저 알려주고 싶었던 것이 있습니다. Então, existe uma coisa que o Senhor Deus ele queria ensinar primeiro aos homens. 성경의 맨 처음 Então, a primeira coisa da Bíblia, o início. 1장 1절을 보겠습니다. Capítulo 1, versículo 1. 창세기죠. Então, é Gênesis, 1장 1절입니다. capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. 하나님이요 이 세상 하늘과 땅을 만드셨다 그랬어요. Quer dizer que o Senhor Deus, o Senhor, ele criou os céus e a terra. 창조주 하나님에 대해서 지금 말씀하고 있는 겁니다. Aqui está falando sobre Deus, o Criador. 사람에게 가장 먼저 알려주고 싶었던 내용이 뭐냐? 내가 이 세상을 만든 창조주다라는 거예요. Então, qual é a primeira coisa que Deus quer ensinar aos homens? Que eu sou o Criador. 여러분 밤하늘에요 아름다운 별들이 떠 있습니다. Então, na noite tão bonita, nós temos estrelas no ar. 우리 주변에요 아주 아름다운 꽃들, 동물들, 식물들이 있습니다. Ao nosso redor, nós temos flores tão bonitas, nós temos animais, plantas. 옛날 사람들은요 그런 것들을 보면요 하나님을 생각했어요. Antigamente, as pessoas, quando olhavam para estas coisas, eles pensavam em Deus. 이 아름다운 것도 도대체 누가 만들었냐? Eles pensavam, quem será que fez umas coisas tão bonitas assim? 신의 작품이라고 찬양했습니다. Então, todos louvavam dizendo que era obra do Criador. 근데 요즘 시대 어떻습니까? Mas e agora? 네? 밤하늘에 별을 보면서 하나님을 생각합니까? Hoje em dia as pessoas olham para as estrelas e pensam em Deus? 아름다운 꽃을 보면서 하나님을 생각합니까? Olham para uma flor bonita e pensam em Deus? 네? 신기한 동물들과 식물들 그런 거 보면서 아 하나님 정말 대단하다 이런 생각할까요? Olhando para os animais, para as plantas tão diversas, eles será que pensam em Deus? 아닙니다. Não é. 요즘 그럴 생각할 시간이 없대요. Hoje em dia não tem tempo para pensar nisso. 너무 즐길 게 많으니까 세상에. Tem tanta coisa para se divertir no mundo. 네. 그런 거에 관심을 두지 않습니다. Então ninguém tem interesse nessas coisas. 여러분 근데 우리는
이 세상을 보면서요, 하나님을 생각해야 됩니다. Mas nós, ao olharmos para este mundo, nós precisamos pensar em Deus. 이 세상에 있는 만물들을 보면요, 하나님을 생각할 수밖에 없어요. Olhando toda a criação deste mundo, nós somente temos como pensar em Deus. 이 세상 만물들은요, 하나님의 능력과 지혜가 담겨 있기 때문에 그렇습니다. Porque toda esta criação está toda a sabedoria e a arte do Senhor Deus implantada. 로마서 1장 20절입니다. Então, Romanos capítulo 1, versículo 20. 찾아봅시다. Então, vamos procurar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Porque As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 이 세상의 만물들이요, 만물들, Então toda a criação deste mundo, 이 안에는 하나님의 능력, 하나님의 지혜가 그 속에 있다는 겁니다. então aqui dentro existe toda a sabedoria, todo o entendimento de Deus. Claramente se veem이라고 그랬어요. Claramente. Aqui fala, claramente se veem, 분명히 보인다 그랬어요. então é certeiro que dá para ver. 관심을 가지고 보면요, 분명히 보인다 그랬어요. Se tiver interesse, dá para ver. 근데 관심이 없는 거예요. Mas não tem interesse. 요즘 사람들 어디에 관심이 있습니까? As pessoas de hoje em dia, aonde que está o interesse? 네? 셀룰라, Celular. 문자 보내고, Manda mensagem, 영화 보고, assiste filme, 사진 찍고, tira foto. 주변에 보면요, 하나님이 만드신 것 천지입니다. Se olharmos ao redor, tem diversas coisas, é abundante as coisas criadas por Deus. 그런 것에는 관심이 없어요. Mas não tem interesse nessas coisas. 사단 마귀는요, 하나님을 알지 못하도록 많은 장애물을 만들어 놨습니다. Mas o diabo, Satanás, ele criou diversos obstáculos para nós não enxergarmos a Deus. 우리 시대에 얼마나 많은 장애물들이 있습니까? Então, realmente, como existem tantos obstáculos hoje em dia na nossa frente. 그리고 이 세상에 있는 만물들을 우리는 자세히 볼 필요가 있습니다. Então, nós precisamos olhar detalhadamente toda a criação feita por Deus. 하나님이 살아계시다는 증거는 우리 주변에 너무나 많습니다. Existem diversas evidências que o Senhor Deus, ele é o Criador. 하나님의 작품들을 좀 몇 가지 봅시다. Então, vamos ver algumas artes criadas por Deus. 우리 주변에 꽃들, Ao nosso redor, as flores. 신기한 꽃들 정말 많죠. Então, existem diversas flores tão interessantes. 이거 꼭 뭐같이 생겼습니까? Então, o que isso se parece? 네? 원숭이처럼 생겼어요. Então, parece macaco, 그렇죠? não é? 네. 이건 뭐처럼 O 생겼습니까? que isso parece? 아주 뭐같이 생겼어요. Então, parece alguma coisa. 이건요. Isso. 네, 애기처럼 생겼습니다. Parece bebê. 애기를 이렇게 그 강보에 싼 것처럼 보이죠? Parece bebê bem embrulhadinho num pano. 신기한 꽃들이 정말 많아요. Então, tem tantas flores tão interessantes. 아름다운 꽃들도 정말 많습니다. Tantas flores tão bonitas. 네? 종류가 얼마나 많은지. Tanto tipo diferente. 여러분 이런 꽃들 보면서 무슨 생각합니까? Então, olhando para esses tipos de flores, o que vocês pensam? 하나님 정말 대단하다. Então, o Senhor Deus realmente ele é impressionante. 이런 생각 하셔야 돼요. Então, vocês precisam pensar nessas coisas. 사람도 이런 꽃의 모양은 만들 수 있습니다. Então, o homem também ele pode criar formato assim. 그런데 진짜 꽃과 사람이 만든 꽃은요 전혀 다릅니다. Mas a flor criada por Deus e criada pelo homem é totalmente diferente. 하나님이 만든 것에는요 생명이 있어요. Porque algo criado por Deus existe vida. 그래서 이런 벌들이 날아옵니다. É por isso que abelhas elas pousam assim. 사람이 만든 꽃에는 벌들이 안 날아와요. Então, para as flores criadas pelos homens não tem abelha pousando ali, 그렇죠? não é? 벌 아시죠? 벌. Então vocês conhecem a abelha? 네. 생명이 있기 때문에 생명이 찾아옵니다. Já que há vida, a vida a busca. 다 하나님의 작품의 작품. Tudo é obra de Deus. 얼마나 놀랐습니까? Então, essas obras, realmente como é interessante, surpreendente. 종류도 정말 다양해요. Então são diversos tipos, variedades diferentes. 꽃들뿐만 아닙니다. Não é somente flores. 우리가 먹는 과일, 채소들
As plantas, os vegetais que nós comemos, as frutas, 먹고 싶죠? queremos comer, não é? 예? 바나나, 오렌지, 망고, 파인애플 종류도 다양합니다. Então são diversos tipos de frutas também. 예? 이거 다 누구 위해서 만든 겁니까? Quem será que criou todas essas coisas? 예? 동물들 먹으라고 만든 겁니까? Foi criado somente para os animais comerem? 사람 먹으라고 만든 거예요. 사람. Criou para o homem comer. 사람에게 필요한 영양소가 여기 다 Aqui 들어있습니다. tem todos os nutrientes necessários para o ser humano. 종류도 얼마나 많습니까? Então são tantos tipos diferentes. 예? 얼마나 많아요. Olha quantos que tem. 채소들도요. 종류가 얼마나 Olhem esses 많습니까? vegetais também. Olha quantos tipos tem. 다 사람을 위해서 만들었습니다. Tudo feito para os homens. 하나님의 지혜, 하나님의 능력이 이 안에 있는 Então, 거예요. aqui dentro está a sabedoria e o poder de Deus. 뿐만 아닙니다. Então, não somente isto. 예, 동물들 보세요. 동물들. Então olhem os animais também. 세상에요. 많은 동물들이 있습니다. Então no mundo existem diversos animais. 예, 개예요, 개. Então aqui é um cachorro. 우리 주변에 많이 볼 수 있죠. Ao nosso 흔하게. redor nós podemos ver vários cachorros, não é? 사람도 개 비슷한 걸 만들었어요. As pessoas também criaram algo parecido com o cachorro. 예? 개 비슷한 걸 만들었는데 같습니까 이거하고? É algo parecido com o cachorro, mas é igual? 예? 같아요? É igual? 전혀 다릅니다. É totalmente diferente. 사람이 만든 것, 하나님이 만든 것 전혀 달라요. O que foi criado pelo homem, o que foi criado pelo Deus é totalmente diferente. 얼마나 귀엽습니까? Então, realmente, como é tão bonitinho, 예? não é? 고양이도, O gato, 다람쥐도, o esquilo, 코알라도, koala, 예? 표범도. aqui a pantera também. 이 세상에요 신기한 능력을 가진 동물들이 참 많습니다. Então, realmente, são tantas coisas tão surpreendentes que foram criadas por Deus. 야, 저런 능력이 어떻게 저 동물 안에 있지? Então, como é que existem tantas características interessantes assim no animal? 예, 몇 가지만 좀 볼게요. Então, vamos ver algumas coisas. Ibex. As cabras selvagens dos Alpes, que também são conhecidas como ibex, são animais que possuem a incrível capacidade de escalar superfícies quase verticais com uma facilidade jamais vista num animal desse tipo. É por isso que eles são considerados os animais com habilidades mais impressionantes de todo o reino animal. E se você não sabe, o grande segredo da capacidade desses animais se deve ao desenho de seus cascos e à incrível força de suas patas. Se seus cascos fossem mais longos ou mais curtos, ou suas pernas fossem mais fracas, é muito provável que eles não conseguissem subir nem meio metro acima do chão. Graças à forma que eles têm, eles podem escalar árvores, montanhas e paredes verticais. Palmas para eles. Isso é incrível, né? Se um dia você quiser ver a habilidade dessas cabras ao vivo e a cores, recomendo que você faça uma visita à represa de Cimino, na Itália. Neste lugar, quase todos os dias, um grupo de cabras escalam as paredes da barragem para lamber os depósitos de sal que estão localizados no túnel. Especialistas dizem que estes sais são muito úteis para complementar a dieta dessa espécie. O único problema é que eles precisam escalar quase toda a parede para alcançar. E para você ter uma ideia, a parede da barragem mede 49 metros de altura e sua inclinação é próxima a 90 graus, portanto, praticamente vertical. Em algumas das sessões, as cabras realmente têm que desafiar as leis da física para não morrerem na tentativa. Mas não se preocupem, eles sempre conseguem. Então, por causa da sua habilidade de escalar superfícies de todos os tipos, sua habilidade é considerada uma das mais impressionantes do mundo. Sépias. Sépias são moluscos cefalópodes conhecidos por terem uma capacidade única no reino animal. Eles podem se camuflar perfeitamente em qualquer ambiente. 자유자재로 색깔을 막 변화시켜요. Então ele vai mudando de cor. E até a textura para se esconder e conseguem passar completamente despercebidos. É incrível. Caso você não saiba, esses moluscos medem em torno de 30 a 40 centímetros de comprimento e geralmente vivem entre as ervas daninhas aquáticas que crescem no fundo do mar. Mas a razão pelo qual eles são tão conhecidos é por causa dessa fascinante capacidade de se camuflar. Isso se deve graças a um tipo de células complexas que ficam localizadas sob sua pele e são conhecidas como cromatóforos. Quando as sépias precisam se transformar, seu cérebro envia um sinal e os cromatóforos cuidam de fazer com que eles mudem de cor, de forma e até mesmo de textura. Tudo em questão de segundos. Sua habilidade é tão incrível que as usam para diversas situações, como atrair um parceiro, se comunicar entre elas e até hipnotizar outros peixes. Então, sendo uma habilidade única no reino animal, a capacidade das sépias é considerada como um dos superpoderes mais estranhos e impressionantes do oceano.
Um estudo existente de todos os piores imitadores de papagaio da cidade tão grandes, a habilidade desta... Os pássaros lira possuem a impressionante capacidade de repetir praticamente qualquer som que você possa imaginar e com perfeição. Você pode até pensar que isso não é tão impressionante assim, porque o papagaio pode fazer a mesma coisa, mas esse caso é diferente. Os pássaros lira são os melhores imitadores de sons de todo o reino animal. São originários das florestas do leste da Austrália, em média cerca de 75 centímetros da idade adulta. Tem uma cauda muito longa e os machos costumam usá-la para atrair as fêmeas. Mas o que mais se destaca é o que eles são capazes de cantar. Eles podem emitir sons tão variados ao ponto de imitar ambulâncias, flashes de câmeras e até mesmo armas a laser. Praticamente tudo que você pode imaginar. E eles fazem isso perfeitamente. Acredita agora? Acredita agora? 네? 신기해요. Então é surpreendente. 아니 이런 능력을 누가 줬냐 이거예요. Então, quem é que permitiu uma habilidade dessas? 이 새가 스스로 만들 수 있겠습니까? 이런 능력을? pássaro ele pode desenvolver uma habilidade dessas sozinho? 아니 어떤 분이 능력을 이 새에게 준 거예요. Alguém deu esta habilidade para esse pássaro. 그리고 마지막으로 이 곤충을 한번 보십시오. E por fim vamos ver esse inseto. 이 작은 곤충인데요. Então é um inseto tão pequeno. Besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro é um dos insetos que possui um dos mais poderosos mecanismos de defesa do reino animal. É tão poderoso que pode até salvar sua vida em situações extremas. O mecanismo consiste basicamente em um jato tóxico que sai sob pressão de seu traseiro. 이 꼬리에서요 100도가 넘는 그 물질을 그냥 분사시킵니다. Ele consegue soltar um líquido que passa de 100 graus Celsius em direção ao que ele quer. 그 벌레 삼키면요 다시 뱉어낼 수밖에 없어요. Então, se engolir esse besouro, só pode cuspir de volta. Ora, isso possa parecer nojento, na verdade é ao contrário, porque a razão pela qual esses besouros estão vivos há milhares de anos é graças a esse mecanismo de defesa. Cientistas descobriram que das 500 espécies de besouros bombardeiros do mundo, metade deles são capazes de fazer isso. Toda vez que sua vida está em perigo, o spray tóxico salva sua vida, funcionando como uma espécie de repelente. Há alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores tentou descobrir a eficácia desse jato tóxico. E descobriram que nem mesmo o sistema digestivo de um sapo poderia contra ele. Isso já diz muito sobre seu poder. Deve ter gosto de caca ou algo assim. Então, por ter uma das armas mais poderosas em todo o reino animal, o besouro bombardeiro é um dos insetos com a mais impressionante superpotência de todo o planeta. 세상에요. 이렇게 신기한 것들이 정말 많습니다. Então, existem tantas coisas tão interessantes assim no mundo. 이 벌레 작잖아요. Então, esse animal é tão pequeno. 이 진화론자들이요, 이 벌레가 어떻게 이런 그 폭탄을 내뱉는지 설명을 할 수가 없대요. Então os cientistas não conseguem nem explicar direito como é que ele consegue soltar esse jato de fogo. 저절로 된 게 아니라는 겁니다. Quer dizer que não surgiu do nada. 하나님이 이 작은 벌레에게도 그 능력, 그 캐릭터를 준 거예요. Quer dizer que o Senhor Deus deu como característica para aquele inseto também. 세상에요, 많은 특징을 가진 동물들, 새들, 물고기들 얼마나 많습니까? Então quantos animais, insetos, aves, peixes que têm tantas características diferentes no mundo? 다 능력이 달라요. Então todos eles possuem características, habilidades diferentes. 그런 능력을 줄 수 있는 하나님은 얼마나 능력이 많으신 분이냐 Então 이거예요. como o Senhor Deus que permitiu tantos talentos diferentes, ele deve ser talentoso. 여러분 여기 보면 Então se olharmos aqui, 네? 진화론자들 있죠. 진화론자들. então nós temos as pessoas que falam sobre a teoria do evolucionismo. 이 진화론 때문에 성경 하나님 못 믿는 사람들이 굉장히 많습니다. Tem muitas pessoas por acreditarem na teoria da evolução não conseguem acreditar no Senhor Deus. 이 작은 아메바가요 사람이 됐대요. Então, eles falam que essa pequena ameba se tornou um homem. 많은 시간과 우연이 겹쳐서 사람이 됐답니다. Então quer dizer que ele, passando por muito tempo, por coincidência, se tornou um homem. 하나님이 창조한 게 아니래요. Quer dizer que não foi criado por Deus. 그럼 이게 사실입니까? Será que isso é verdade? 이건 이론이에요, 이론. Então tudo isso é uma teoria. 법칙이 아닙니다. Quer dizer que não é uma regra. 사실로 밝혀지지 않았기 때문에 이건 이론이에요, 이론. Então já que não foi explicado como verdade, então isso é uma teoria. 자, 보세요. Então olhem bem. 여러분 이 스토리 아시죠? Então vocês conhecem esses desenhos, não é? 오 프린시피 사포. Então o príncipe sapo. 네.
이 개구리가요 공주를 계속 따라다닙니다. Então, esse príncipe sapo ele sempre vai seguindo uma princesa. 뭘 요구합니까? O que ele pede? 미베이자, 미베이자 막 따라다닙니다. Então ele segue dessa maneira. 공주가 뽀뽀해주죠. Então a princesa dá um beijo nele. 어떻게 됩니까? E o que acontece? 왕조로 뿅 변합니다. Ele se transforma em um príncipe. 깜짝 놀라죠. Se assusta. 그래서 공주와 왕자가 행복하게 살았답니다. Então assim o príncipe e a princesa viveram muito bem, 여러분 felizes. 이걸 para 우리 sempre. 뭐라고 합니까? Mas o que nós chamamos disso? 예? 동화라고요, 동화. Nós falamos que é um conto, 그렇죠? não é? 자, 그런데 개구리가 사람이 됐대요. Então, mas o sapo se tornou uma pessoa. 오랜 시간과 우연히 겹쳐서 사람이 됐답니다. Quer dizer que passou tanto tempo e foi pura coincidência para se tornar o homem. 이걸 사람들이 뭐라고 얘기하는지 O que as pessoas 아십니까? chamam isso? Vocês sabem? 시엔시아라고 시엔시. Chamam isso de ciência. 뭐가 다릅니까? Então o que é diferente aqui? 예? 오프린스피 사포하고 뭐가 달라요? Qual é o que é diferente aqui do príncipe sapo? 예? 오프린스 사포는 갑자기 사람이 된 거고 이건 오랜 시간 사람이 된 거 뭐 그 차이입니까? Então o príncipe sapo ele de repente se tornou um homem e aqui esse sapo demorou muito para se tornar um homem, foi isso? 예? 사람들 참 어리석어요. Então as pessoas elas são muito insensatas. 아니 오랜 시간과 우연히 겹쳐서 어떻게 사람이 됩니까? Então como passando tanto tempo por coincidência se tornam em um homem? 이미 진화론은요 가짜다라고 많이 밝혀졌습니다. Então já foi evidenciado diversas vezes que a teoria da evolução é falsa. 가짜예요, 가짜. É falsa. 하나님이 뭐라고 말씀하셨습니까? O que o Senhor Deus está dizendo? 예? 뭐라고 O 말씀하셨어요? que Deus está dizendo? No principio criou Deus os seus dea. 뿐만 아닙니다. Não somente isso. 창세기 1장에 보면요 하나님이요 6일 동안 이 세상을 창조하셨어요. Então se olharmos em Gênesis, durante 6 dias o Senhor Deus criou todo este mundo. 그리고 10번이나 기록한 말씀이 있습니다. Existe uma palavra que ele registrou 10 vezes. 자, 한번 보세요. Então vamos ver, 1장 11절에 capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. 읽어줄래요? Ele lê, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. 여기 종류대로 만들었다 그랬어요. Então aqui o Senhor Deus ele fez toda ela conforme a sua espécie. 수와 espécie. 이게 창세기 1장에 10번이나 나옵니다. Isso aparece 10 vezes no Gênesis. 12절에도 나오죠? Aparece no versículo 10, no versículo 12, perdão. 그죠? Certo? 물고기 만들 때도 종류대로 만들었다 Tá 그럽니다. aqui o peixe também, segundo a sua espécie. 21절에도 나오고 Versículo 21 também da mesma maneira. 24절에도 나오고 Versículo 24 também. 25절에도 나옵니다. Versículo 25 também. 10번이나 나와요. 10번이나. Já foi falado 10 vezes. 그리고 뭐가 10번 나오는 줄 아십니까? E o que aparece 10 vezes também? 하나님이 가라사대. Ele disse Deus. 하나님이 가라사대. Disse Deus. 그것도 10번이나 나옵니다. Aparece 10 vezes. 이게 뭔 말입니까? O que significa isso? 10이라는 건요. 완전 숫자입니다. 완전 O 숫자. número 10 é um número completo. 그러니까요. 하나님이요. 종류대로 완벽하게 이 세상 만물들을 만들었다. 그 말씀입니다. Quer dizer que 10 representa que o Senhor Deus, de forma completa, criou todas as coisas para este universo. 이 세상에는 모든 생명은 하나님의 말씀으로 만들어진 거예요. Todo este mundo foi criado através da palavra do Senhor Deus. 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 그 안에 들어가 있다는 거예요. Através do poder, da sabedoria e talento de Deus. 그래서 우리는 이 세상에 있는 만물들을 볼 때 하나님의 능력을 알 수 있는 É por isso que quando olhamos para a criação deste mundo, podemos conhecer a Deus. 하나님 정말 살아 계시는구나. Então o Senhor Deus realmente está vivo. 그걸 깨달을 수밖에 E 없습니다. nós podemos somente compreender isso. 욥기 Jó, 12장을 봅시다. capítulo 12. 욥기 12장. Jó, capítulo 12. 7절. Do versículo 7. até 9. Vamos ler todos juntos. Mas Pergunta agora às animárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende,
Por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isto. 모든 짐승에게 물어보라 그랬어요. Então aqui ele fala, pergunta agora às animarias. 여러분, Perdão, alimarias. 네. 여러분 동물들에게 Animais. 물어보셔야 됩니다. Então precisa perguntar para os animais. 네? 야, 너 누가 만들었냐? Então quem é que te fez? 너 누구 작품이냐? Então você é criação de quem? 뭐라고 대답할 것 Então 같아요? ele vai falar o que para vocês? 아, 난 하나님 작품이야. Ah, eu sou criação de Deus. 난 하나님 만드셨어. Eu fui criado por Deus. 동물들은 자기가 하나님 작품이라는 거 압니다. Então os animais sabem que eles são obra de Deus. 사람에게 말만 할 수 있다면 얘기할 거예요. Se pudesse falar, eles iriam falar isso para nós. 사실은 말을 하고 있습니다. Agora eles estão falando isso para nós. 우리가 못 알아들을 뿐이에요. Nós não conseguimos entender. 네? 여기 우리 교회당을 지키는 멍멍이가 있죠? Então nós temos cachorro que está protegendo a igreja. 하루에도 몇 번이고 말합니다. Então não sei quantas vezes ao dia ele está falando isso para nós. 하루에도 몇 번 얘기합니다. Então, todos os dias ele está falando isso. 근데 우리가 못 알아들어요. Mas nós não conseguimos entender. 수많은 새들이요 왔다 갔다 하면서 짹짹짹 거립니다. Então realmente centenas de pássaros vão passando de um lado para o outro fazendo barulho. Tchê, tchê, tchê. 뭐라고 말하고 O 있습니까? que eles estão falando? 난 하나님 작품이야. Ah, eu sou criatura de Deus. 하나님 살아 계셔. Senhor Deus está vivo. 우리가 관심이 없을 뿐이에요. Então nós não temos interesse. 물어보라 그랬습니다. O Senhor Deus disse para perguntarmos. 뭔 말입니까? O que significa isto? 연구해 보라는 É 거예요. para investigarmos. 우리는 동물과 새, 식물 이런 것들을 깊게 연구하면 아 하나님 살아계시는 이걸 발견할 수 Então, 있습니다. se nós procurarmos de forma bem profunda sobre os animais, sobre a criação de Deus, nós podemos compreender. 왜? 저절로는 절대 될 수 없어요. Então, porque sozinho não tem como se formar dessa maneira. 이 동물에게 이 식물에게 이런 능력을 충분히 반드시 계셔야 됩니다. Para esses animais, para essa planta, para todas essas coisas, existe algo que foi dado, algo que foi criado. 세상에 저절로 된 게 어디 있습니까? Não existe nada que surgiu do nada neste mundo. 네, 세상에 저절로 된 게 어디 있어요? O que existe que é algo que surgiu do nada no mundo? 이 안에도 저절로 된 게 하나도 없습니다. Aqui dentro também não tem nada que surgiu do nada. 네, 뭐가 저절로 됐습니까? O que surgiu do nada aqui? 이 TV가 저절로 A TV 만들어졌습니까? foi formada do nada? 저 피아노가 저절로 Ela foi 만들어졌습니까? formada sozinha, aquele piano? 여러분이 앉아 있는 의자가 저절로 A cadeira de 만들어졌습니까? vocês se formou sozinha do nada? 사람이 만든 거잖아요. Foi criado pelo homem. 누군가 만들었습니다. Alguém criou. 이 작은 컵 하나도 그냥 우연히 저절로 될 수가 Até esse 없어요. pequeno copo de plástico foi criado por alguém. Não tem como ser coincidência. 액체를 담을 수 있는 목적을 가지고 만든 겁니다. Esse copo foi criado com o objetivo de poder armazenar a líquido, água, 그렇죠? não é? 목적이 있어요. Então existe objetivo para tal. 아무리 작은 거라지만 목적이 있습니다. Então, mesmo sendo pequeno, existe objetivo. 이 세상에 우연히 만들어진 건 없어요. Então, no mundo não existe algo que tenha surgido por acaso. 다 하나님의 작품인 겁니다. Quer dizer que tudo é obra de Deus. 하나님의 능력인 거예요. Tudo é poder de Deus. 자, 우리 이 지구 안을 좀 벗어나서요. 저 우주를 좀 생각해 봅시다. Então, agora, partindo desse planeta Terra, vamos pensar lá no universo. 여러분 우주도 하나님이 O 만드셨습니다. universo também foi criado por Deus. 여러분 우주요. 광활하죠? Então, o universo é gigantesco, não é? 끝이 없다 말하고 있습니다. Dizem que não tem fim. 사람은요 아무리 우주를 연구해도 아마 그 끝을 보지 못할 O 거예요. homem, mesmo que investigue o universo, não tem como ver a Deus. 네. 그 끝을 못 Ah, não 봅니다. consegue ver esse fim, 너무나 크기 때문에. porque ele é muito, muito grande. 이 우주도 하나님의 작품입니다. Então quer dizer que este universo também é uma obra de Deus. 사람들이 우주를 연구하고 깜짝깜짝 놀랍니다. As pessoas, ao estudarem o universo, eles se assustam, 왜냐하면 질서라는 게 발견되기 때문에. porque existe algo chamado lei. 이 우주는요 무질서하게 있는 줄 알았어요 사람들이. As pessoas achavam que este universo existia assim do nada, sozinho, por conta própria. 근데 연구하면 연구할수록 질서라는 게 밝혀져요. Mas quanto mais nós estudamos, existe algo chamado lei. 우리가 살고 있는 태양계도요 질서 가운데 움직이고 있습니다. Até o sistema solar onde nós vivemos existe uma lei. 그럼 한번 좀 잠깐 봅시다. Vamos procurar. 이 지구가 위치해 있는 이 위치를 좀 보십시오. Então vamos ver aqui o lugar onde se situa o nosso 태양으로부터 planeta. 세 번째 위치에 있습니다. Ele é o terceiro planeta após o Sol. 이 지구를 제외하고는요 생명이 사는 별이 없어요. Quer dizer, o terceiro planeta distante do Sol. E não existe nenhum outro lugar que possa viver saindo desse lugar, desse 이 planeta. 지구는요 아주 특별한 위치에 있는 겁니다. Porque esse planeta Terra ele está numa posição muito especial. 누가 목적을 가지고 여기다
위치시켜 놓은 거예요. Quer dizer que grande objetivo, alguém posicionou o planeta Terra logo aqui. 네, 하나님이 생명이 살 수 있도록 이곳에다 위치해 놓으신 Quer 겁니다. dizer que Deus posicionou aqui para que o ser vivo possa viver. 태양 쪽으로요, 우리가 조금만 가도요, 이 물이요 다 증발돼서요 생명이 살 수가 Se 없어요. nós formos pouquinho mais próximo para o Sol, toda a água ia evaporar e nenhuma vida poderia sobreviver nesse planeta. 태양으로부터 조금만 멀어지더라도 물이 다 얼어서 살 수가 E 없습니다. se afastarmos pouquinho do Sol, tudo iria congelar e todos iriam morrer. 생명이 살려면요 가장 필수인 게 뭡니까? Para 물이 que- 액체로 있어야 돼요. Para que a vida possa viver, o que é o mais necessário? É água, líquido. 네, 이 생명이 살 수 있는 조건 한 10,000가지 정도가 있다 합니다. Então, dizem que existem por volta de 10.000 coisas, 10.000 requisitos que sejam cumpridos para que ser vivo possa sobreviver. 네, 물이 액체로 있어야 되고 뭐 중력 또 대기 중에 산소 농도 뭐 이런 것들. Então precisa de água em forma líquida, nós precisamos tanto da temperatura, tanto do ambiente, questão de atmosfera. 10,000가지 조건이 충족되는 곳이 지구밖에 없답니다. Então somente o planeta Terra tem esses 10.000 requisitos cumpridos. 이 지구는 아주 특별한 위치에 있어요. Esse planeta Terra está numa posição muito importante. 그리고 이 지구는 태양 주위를 공전하죠. E este planeta Terra ele está em órbita, está girando em torno do Sol. 네, 1년에 한 번씩. Então uma vez ao ano ele termina uma volta. 365일 5시간 49분 정도 걸립니다. Quer dizer que demora por volta de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. 여러분 1초도 틀리지 않고 정확해요. Quer dizer que não erra segundo, ele é exato. 만약에요 이 속도를 보십시오. 속도. Então olhem essa velocidade. 예, 속도 한번 보세요. Olhem para a velocidade. 얼마나 빠릅니까? Como é tão rápido? 비행기 속도 아세요? 비행기? Vocês conhecem a velocidade de um avião? 예, 저도 브라질리아 비행기 타고 왔는데요. Eu vim de avião para Brasília. 예, 몇 킬로로 달리는 줄 아십니까? Sabem qual é a velocidade do avião? 800 또는 900. Então por volta de 800 a 900 km por hora. 근데 태양이 달리는 속도는 Mas qual é a velocidade do planeta Terra percorrendo o Sol? 108.000예요. É 108.000. 108.980 km por hora. 980 km por hora. 얼마나 빠릅니까? Então como ele é tão rápido? 총알의 7배 속도랍니다. E dizem que é 7 vezes mais rápido que uma bala. 근데 우리 지금 느끼고 있어요? Mas nós sentimos isso? 아우 왜 이렇게 지구가 빨리 가지? 이래요? Ai meu Deus, por que o planeta Terra está tão rápido? É assim? 아니에요. Não é. 왜 우리 느끼지 못할까? Por que nós não sentimos? 하나님이요 아주 견고하게 만드셨기 때문에 Porque o Senhor Deus criou de forma completa, perfeita. 정말 단단하게 만드셨어요. De uma forma tão resistente. 그래서 우리가 아무리 빨리 가도요 느낄 수가 없어요. É por isso que quão rápido seja, nós não podemos sentir. 여러분 좋은 차는요 승차감이 좋잖아요. Então um carro bom realmente é muito confortável você andar nele. 네, 뭐 벤츠, 포르쉐 이런 차들 Então Mercedes-Benz, Porsche, não é? 이런 거 막 아무리 빨리 가도요 막 이게 빨리 가는 건가 흔들림이 없어요. Mesmo que o mais rápido você possa percorrer com esse carro, você não consegue sentir se está tão rápido assim ou está tão lento assim. 네, 막 200km로 가도 막 흔들리지 않아요. Correndo 200 km por hora, o carro não está tremendo todo. 이거 푸스카 알죠? 푸스카. Vocês conhecem Fusca? 푸스카 타고 100km 한번 밟아봐요. Tentem correr 100 km por hora com um Fusca. 달달달달 그러면 더 달달. Vocês começam a tremer com o carro. 왜 이렇게 차가 흔들리지? Você começa a pensar, por que o carro está tremendo? 너무 빨리 달려서 그렇지. Porque está muito rápido. 단단하게 차가 좋지 않아가지고. Quer dizer que o carro não é tão bom assim. 우리 지구 한번 생각해 Então 보십시오. pensem no nosso planeta Terra. 얼마나 많이 빨리 달립니까? Quão rápido ele está percorrendo. 흔들림이 우리 느끼질 못해요. Não balança, nós não sentimos. 하나님이요 성경에 보면요 사람이 살 수 있도록 견고하게 만들었다 Se 그랬어요. olharmos a Bíblia, o Senhor Deus ele disse que criou de forma perfeita, resistente aos homens. 이 지구가요 태양을 돌 뿐만 아니라 스스로도 돕니다. O planeta Terra não está dando uma volta no Sol, mas também está girando ele mesmo. 네, 24시간 Então 24 horas. 낮과 밤이 바뀌잖아요. Temos dia e noite, 그렇죠? certo? 네. 지구가 스스로 돌기 때문에 낮과 밤이 Já que o 생기고 planeta Terra está girando, eles por conta própria temos dia e noite. 네, 24시간의 시간이 생기는 Quer 겁니다. dizer que nós temos um tempo de 24 horas. 그 속도도 사실 빨라요. Essa velocidade também é rápida. 네, 1650 km por hora. Muito rápido.
우리 느끼고 있습니까? Então nós estamos sentindo isso? 어지러워요. Você está ficando tonto? 아, 왜 이렇게 지구가 돌아? Você fala, nossa, por que o planeta Terra está girando, está rodando? 얼마 어지럽습니까? Você se sente tonto? 하나님이요 정말 놀랍게 Quer 만들었습니다. dizer que Deus criou de forma tão surpreendente. 그리고 성경에요 하나님이 이 우주와 지구를 만들었기 때문에 하나님이 사람에게 알려줍니다. Já que Deus criou isso para o ser humano, para o homem, Ele está ensinando isso aos homens. 사람이 우주를 연구하기 전부터 하나님은 알려줬어요. O 사람에게. homem, antes de começar a pensar em estudar o universo, o Senhor Deus já ensinou aos homens. Vamos ler tudo juntos? O norte Estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. 이 지구가요 공중에 떠 있대요. Quer dizer que esse planeta Terra, ele está suspenso no nada. 아무것도 없는 곳에 떠 있답니다. Ele está suspenso num lugar que não tem nada. 우리 시대는요 과학이 발달해서 이 얘기 금방 이해하죠. Então, já que a ciência está tão avançada no nosso tempo, nós compreendemos muito 근데 fácil. 욥기서는 3,500년 전에 기록된 책입니다. Mas Jó, um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás, 사람이 우주를 언제부터 연구했습니까? desde quando o homem ele estudou o universo? 망원경을 발명하고 나서부터 이 우주를 연구하기 Eles 시작했잖아요. começaram a investigar o universo após a criação do telescópio. 갈릴레오라는 사람이 망원경을 Um 만들었습니다. homem chamado Galileu Galilei, ele criou algo chamado telescópio. 몇 년도에 만들었습니까? Então, em que ano que ele criou? 오래전에 Há muito tempo atrás. 1609년에 Então, há 1609 anos atrás. 네, 그때 망원경을 발명하고 우주를 연구하기 시작했어요. Perdão, em 1609. Quer dizer que ele criou o telescópio e assim começou a investigar o universo como um todo. 아, 지구가 도는구나. Ah, o planeta Terra está girando. 아, 지구가 태양을 Ah, 도는구나. o planeta Terra que está girando em torno do Sol. 그때부터 알게 됐어요. Assim ele foi descobrindo. 3,500년 전이면요. 망원경도 없던 시대입니다. Então, se é 3.500 anos atrás, é um tempo onde não existe telescópio. 눈으로만 보는 거예요, 눈으로만. Você olha pelos seus próprios olhos. 근데 이 지구가요, 공중에 떠 있답니다. 아무것도 없는. Mas esse planeta Terra, ele está no vazio, suspenso. 욥이 어떻게 이걸 기록할 수 있습니까? Como é que Jó pode escrever uma coisa dessas? 하나님이 알려준 거예요. Deus o ensinou. 자, 옛날 사람들이 생각한 지구의 모양입니다. Tá que as pessoas antigamente pensavam no planeta Terra dessa maneira. 이거요, 초등학생, 어린아이들이 그린 거 아닙니다. Isso não foi desenhado pelos crianças do ensino fundamental. 네. 그 당시에 똑똑한 박사들이 모여가지고요, 야, 지구는 이렇게 생겼을 거야 라고 그린 거예요. Aqui foram os grandes cientistas, grandes estudiosos do tempo, que eles falaram, nossa, eu acho que o planeta Terra é assim. 이렇게 생겼습니까, 지구가? É assim o planeta Terra? 이렇게 생겼죠? Ele é assim, não é? 이 우주에 떠 있어요. Então ele está suspenso neste universo. 이거 언제 알았습니까, 사람이? Quando que o homem descobriu isso? 지구를 나가보고 나서 알았어요. Quando ele saiu do planeta Terra, ele descobriu. 욥이 우주선을 타고 갔다 와서 쓴 걸까요? Será que Jó pegou a espaçonave e foi lá em cima e depois escreveu? 예? 예? 이 말씀 욥이 우주선을 갔다가 아, 지구가 아무것도 없는 곳에 떠 있구나 하고 돌아와서 써요? Jó pegou sua espaçonave, saiu para fora, olhou, nossa, o planeta Terra está suspenso no nada. Depois escreveu isso? 아니죠. Não foi. 하나님이 알려주신 겁니다. O Senhor Deus ensinou isso. 왜요? Por quê? 하나님이 만들었으니까 알죠. Porque Deus criou, Deus o sabe. 자, 그리고 또 E também, 이 시편에 보면요, se olharmos em Salmos, 태양도 자기 길이 있대요. disse que o Sol também tem o seu caminho. 태양도 달린답니다. Quer dizer que o Sol também está correndo. 이게 뭔 말입니까? O que significa isso? 태양도요 자기가 가야 될 길이 있대요. Quer dizer que existe um caminho que o Sol também precisa percorrer. 옛날 사람들이 이렇게 생각했습니다. As pessoas antigamente pensavam de tal 아, maneira. 태양이 동쪽에서 서쪽으로 가니까 아, 태양이 이렇게 가는구나. 그거 말하는 거구나. Eles 생각을 했어요. diziam, ah, o Sol, já que ele nasce lá do leste, está indo para o oeste, quer dizer que o Sol está passando de um lado para o outro. 근데 태양이 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는 건 태양이 움직여서 그렇습니까? 지구가 자전해서 그렇습니까? Então, o Sol ele está nascendo do leste, indo para o oeste, isso é por causa que o Sol se movimenta ou é por causa que o planeta Terra está girando? 예? Hein? 엥? 태양이 동쪽에서 떠서 서쪽으로 가는 것은 태양이 움직여서 그런 겁니까? 지구가 자전해서 그런 겁니까? O Sol sair do leste e ir para o oeste é por conta do Sol que está dando a volta na Terra ou é a Terra que está movimentando? 네, 지구가 자전해서 A 그렇잖아요. Terra que está rotacionando. 이 말씀 무슨 말씀이지? Então, mas que palavra é esta?
태양도 달린다는데. Mas aqui na Bíblia diz que o Sol também está se mexendo. correndo do seu 우리 시대에 알게 됐어요. Nós descobrimos o nosso tempo. 태양도 달립니다. Até o Sol também está rotacionando alguma coisa. 가만히 있는 게 Ele 아니에요. não está parado. 영상을 하나 봅시다. Então vamos ver um vídeo. 옛날에는 이렇게 가르쳤어요. Então, antigamente eles ensinavam desta maneira. 태양은 가만히 있고 주변에 행성들이 돈다 Quer 그랬습니다. dizer que o Sol ficava parado e os planetas giravam em torno dele. 근데 요즘은 그렇게 안 가르쳐요. Mas agora não ensinam assim. 태양도 달립니다. Até o Sol também está percorrendo. 보십시오. Olhem bem. 여기 은하계를요 7만 km/h로 달린다고 Eles 그랬어요. dizem que o nosso sistema solar está percorrendo no espaço a 70.000 km por hora. 우리 시대에 밝혀졌습니다. 우리 Isso foi 시대에. descoberto no nosso tempo. 2700년 전에 어떻게 기록하냐고요. Como que há 2.700 anos atrás alguém pode registrar isso? 예? 그 오래전에 어떻게 기록할 수 있겠습니까? Como é que pode ser registrado uma coisa dessas há um tempo tão atrás? 예? 그리고요. 더 신기한 말씀들이 욥기서에 많이 있습니다. E também palavras tão surpreendentes existem diversas em Jó. 욥기 28장에 보면요. Também se olharmos em Jó capítulo 28. 지구 속이 어떻게 되어 있는지도 나와 Ele 있습니다. fala como está feito o planeta por dentro. 읽어줄래요? Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. 자, 땅 속에 뭐가 O 있답니까? que nós temos debaixo do sol, debaixo da terra, perdão? 예? 우리 과학 시간에 배우죠? Então, nós aprendemos isso no tempo das ciências. 예. 지구 안에는요, 이 불이 있습니다. Então, dentro do planeta Terra existe o fogo. 여기 내핵과 외핵이 있는데. Então, nós temos nós temos o núcleo e nós temos a camada interna e externa. 예. 이 외핵이요 돕니다. Então nós temos esse manto interno e externo que ele está girando. 예, 액체로 되어 있어서요 돌아요 이렇게. Já que ele é feito de magma, ele está girando. 근데요 성경에 정확히 표현되어 있습니다. Então, mas na Bíblia está registrado de forma exata. revolvida por fogo라고 그랬어요. Ele fala, mas por baixo é revolvida como por fogo. 아, 지구 안에는 불이 있는데 불이 돈다 그랬어요. No interior do planeta Terra existe fogo e esse fogo está girando. 화산을 보면 아, 지구 안에 불이 있겠구나 생각은 할 수 있어요. Então, antigamente as pessoas ao olharem o vulcão podem pensar, ah, debaixo da terra tem fogo. 그러나 돈다 표현하고 있습니다. Mas aqui na Bíblia fala que ela revolve. 우리 시대에 밝혀진 거예요. É algo que foi descoberto no nosso tempo. 네? 안에 있는 불이 돌아요. O magma que está debaixo da terra, ele está girando, está rodando. 그래서 생기는 것이 있습니다. E é por isso que existe alguma coisa que é formada através desse movimento. 이 불이 돌기 때문에 이 지구를 보호하는 보호막이 생겨요. Já que o fogo ele está se movendo ali dentro, nós temos uma camada que protege o planeta Terra. 이런 과학 시간에 아마 배워봤을 겁니다. Então eu acredito que vocês tenham aprendido no tempo da física. 한번 봅시다. Vamos ver também. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Em episódios anteriores, falamos sobre as camadas da atmosfera do nosso planeta. E hoje falaremos sobre uma outra camada, chamada ionosfera. Mais especificamente, uma região dentro dela, chamada magnetosfera. A magnetosfera está relacionada com o centro da Terra. Como assim? Você deve estar se perguntando. Vamos ver como a magnetosfera funciona. A ionosfera é a parte superior da termosfera. E por integrar uma camada, alguns cientistas
não consideram a ionosfera como uma camada da atmosfera. Na ionosfera, temos a magnetosfera, uma região onde a quantidade de íons e elétrons é muito grande. Todas as pesquisas nos levam a crer que o centro da Terra é composto por metais como o ferro, sendo uma parte líquida e outra sólida. Este efeito funciona como a eletrização, que vimos quando falamos sobre eletricidade. Sendo assim, o centro da Terra ordena os elétrons, gerando um enorme campo magnético, fazendo com que a Terra pareça um grande ímã, fazendo com que os elétrons circulem do sul para o norte. Este campo magnético funciona como uma outra barreira contra partículas com grandes cargas elétricas vindas do Sol. Quando estas partículas entram no campo magnético da Terra, são conduzidas para o norte ou sul. 자, 이 내핵이 막 돌지 않으면요, 이 보호막이 없어집니다. Então, se o magma ele não estiver ali dentro se movimentando, não tem como se formar essa camada. 지구가 금방 불바다될 거예요. Quer dizer que o planeta Terra iria se queimar. 근데 성경에요, 안에 있는 불이 돈다 그랬어요. Então, na Bíblia fala que revolvida como por fogo. 여기 어떻게 알 수 있냐 이거예요. Como é que Jó pode saber disso? 땅속에 들어갔다 왔습니까? Jó entrou ali embaixo da terra e depois voltou? 예? 땅속에 들어가면 어떻게 돼요? O que acontece se você entra lá embaixo da terra? 불타 죽겠죠. Você morre queimado. 이거 어떻게 아냐고요? Como é que ele sabe disso? 하나님이 알려주신 거예요. Deus ensinou. 왜? Por quê? 하나님이 만드셨으니까. Porque Deus o fez. 이런 말씀들이 욥기서에 굉장히 많습니다. Existem diversas palavras assim, Jó. 시간이 없어서 다 못 찾는 게 한이에요. Então, já que não temos tempo, é impossível de procurarmos todas. 한 3시간 할까요? Quer que eu faça durante umas 3 horas? 자, 히브리서 3장에 Então, em Hebreus capítulo 3, 4절. versículo 4. Vamos ler tudo juntos. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus. 집마다 지은이가 있다. Então, para toda a casa é edificada por alguém. 우리가 살고 있는 이 큰 집, 이 지구라는 집은 누가 Essa 지었습니까? casa tão grande, planeta Terra, quem é que criou? 하나님이 지으셨다. Deus a edificou. 하나님이 만드셨습니다. Deus o criou. 이 우주, 이 지구 안에 있는 생명들 다 하나님의 작품인 거예요. O planeta Terra, os animais, os seres vivos no planeta Terra foi criado por Deus. 그러니까 사람이 죽어서요, 하나님 앞에 가서 저 하나님 살아계신지 몰랐습니다 말할 수가 없는 거예요. Por isso que o homem, ao morrer, indo diante do Senhor Deus, não tem como dar a desculpa dizendo: ah, Deus, eu não sabia que você estava vivo. 그렇게 말할 수 없습니다. Não tem ninguém que possa dizer isso. 왜요? Por quê? 하나님이 많은 방법으로 알려줬거든요. Porque Deus, por diversas maneiras diferentes, já nos ensinou. 너 새들이 지저귀는 거 못 들어봤니? Então ele disse: você já nunca ouviu os pássaros a cantar? 네? 강아지가 안 알려줬니? Então os cachorros não te ensinaram? 네? 네 옆에, 네 주변에 있는 꽃들이 안 알려주든? As flores ao seu redor não te ensinaram? 알려주고 있었어요. Tudo estava dizendo. 근데 관심이 없었던 거예요. Então, mas não tinha interesse. 오직 먹고 마시고 이런 데만 관심 있는 겁니다. Só tinha interesse em comer, beber. 어떻게 하면 잘 살까? 어떻게 하면 잘 먹을까? Ah, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? 어떻게 하면 이 세상에서 돈을 많이 벌까? Ah, como é que eu vou ganhar muito dinheiro neste mundo? 이것 때문에 하나님의 관심이 없는 거예요. Então ele quer dizer que não tem interesse nenhum neste mundo. 여러분 그런 사람이 되면 절대 안 됩니다. Então não pode se tornar pessoas assim. 우리는 하나님을 발견해야 돼요. Nós precisamos descobrir a Deus. 하나님의 뜻을 발견해야 Nós 됩니다. precisamos descobrir a vontade de Deus. 그래서 우리가 지금 계속 성경을 배우고 있는 거예요. É por isso que nós estamos continuamente aprendendo a Bíblia. 여러분 이 세상에서 가장 중요한 존재가 누굽니까? Então qual é 이 지구에서 o ser mais importante neste planeta Terra? 사람이에요, 사람. É o homem. 하나님이요 사람을 마지막에 만드셨거든요. Deus criou o homem por último 그리고 이 세상을 다스리라 그랬어요. e disse para governar sobre este mundo. 이 세상에 있는 모든 것은 사실 사람을 위해 Então 만드셨습니다. este mundo foi criado completamente para o homem. 왜요? Por quê? 사람이 어떤 존재길래? O que é o homem? 창세기 1장에 Gênesis capítulo 1 사람을 어떻게 창조하셨는지 나와 있습니다. aparece como o Senhor Deus criou o homem. 27절. Versículo 27. 하나님 사람을 어떻게 만들었는지 봅시다. Então vamos ver como é que Deus criou o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
사람을 어떻게 만들었대요? Então como é que ele criou o homem? 하나님의 형상대로 만들었대요. Criou conforme a imagem de Deus. 동물을, 물고기를, 식물을 만들 때는 이런 말씀 없습니다. O animal, os peixes, as plantas, Deus não disse isso. 사람을 만들 때만 이 말씀이 있는 거예요. Mas quando fez o homem, somente o 하나님 homem, Deus disse 형상대로 isso. 만들었다 Quer 그랬어요. dizer que foi feito conforme a imagem de Deus. 하나님이 어떤 분입니까? Deus, quem é Deus? 데우스의 이스피리투. 그럼 사람 안에 뭐가 있다는 겁니까? Então o que que tem dentro do homem? 이스피리투가 있다는 거예요. Existe algo chamado espírito. 이 스피리투가 누구를 닮았냐? 하나님을 닮았다는 거예요. Então o espírito, ele se parece com quem? Com Deus. 2장 7절에요. Se olharmos no capítulo 2, versículo 7, 하나님이 흙으로 몸을 만드셨습니다. Deus criou o homem com o pó da terra 그리고 그 안에 영을 넣어 e 주셨어요. soprou em suas narinas o fôlego da vida. 생명을 넣어 Colocou 주셨습니다. a vida ali. Vamos ler todos juntos? E formou o O Senhor Senhor Deus Deus, o o homem homem do do pó pó da da terra terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 하나님이 사람 속에 무엇을 넣어 주셨냐? Então, o que que o Senhor Deus colocou dentro do homem? 하나님 형상을 닮은 영을 집어 넣어 주신 거예요. Colocou o espírito que tem a imagem de Deus. 여러분 사람 안에는요 영혼이란 게 있습니다. Dentro do homem existe algo chamado espírito. 사람은 성경에 보면요 사람은 몸과 혼과 영으로 되어 있다 그랬어요. Se olharmos na Bíblia, a Bíblia nos diz que o homem é feito da carne, da alma e do espírito. 데살로니가전서 Então, se olharmos em 1 Tessalonicenses, 5장 capítulo 5, 23절에 보면 versículo 23, E todo o vosso espírito e alma e corpo. 사람은요 이 세 가지로 되어 있어요. o homem, ele é criado por essas três coisas. 잠시만 이제 사진을 좀 보여드릴게요. Eu vou mostrar uma foto para vocês. 자, espírito, alma, corpo로 되어 있습니다. Existe algo chamado espírito, alma e corpo. 골프가 하는 일이 무엇입니까? O que que o corpo faz? 식욕, 성욕, 명예욕 이런 걸 이런 기능을 합니다. Então todas as satisfações da carne, do alimento, da autoestima e também em questão de alimentação para o corpo. 네, 그게 골프의 역할이에요. Isso é o que o corpo deseja. 네, 아우마는 무슨 역할을 합니까? O que é a vontade da alma? 마음, 쉽게 É 말하면 o seu 마음. coração. Falando de forma fácil. 자, 예를 들어 설명해 볼게요. Então eu vou dar um exemplo. 아, 꽃이다. Então você fala, nossa, é uma flor. 아는 거예요. Você sabe, 그렇죠? não é? 아, 이쁘다. Ah, é muito bonita. 이모성, 감정 말하는 Você 거예요. tem a emoção. 아, 우리 집으로 가져가야지 꺾어 가는 Ah, eu 겁니다. preciso levar para a minha casa. Você leva. 의지. Quer dizer que tem a sua vontade, determinação. 이게 아우마의 역할입니다. Quer dizer que essa é as técnicas da alma. 여기까지는 동물에게도 다 있어요. Então aqui, para todos os animais existe esse mecanismo. 동물까지 아우마까지는 동물이 다 있습니다. Todos os animais possuem corpo e alma. 그러나 이 스피리투는 사람에게만 있어요. Mas espírito somente existe ao homem. 동물과 사람이 다른 점이 무엇입니까? O que é diferente do homem e do animal? 똑같은 골프가 있고 똑같은 아우마가 있어요. Todos têm o mesmo corpo, todos têm a mesma alma. 그러나 사람에게는 이 스피리투가 있지만 동물에게는 없는 겁니다. Mas para o homem existe algo chamado espírito, mas para o animal não. 그래서 다른 거예요. É por isso que é diferente. 어떤 사람은 사람을 고등한 동물이라고 얘기해요. Algumas pessoas falam que o homem é somente um animal racional. 틀린 표현입니다. Isso é uma expressão errada. 동물이 아니에요. Não é um animal. 사람은 하나님의 형상을 닮은 존재입니다. O homem é uma criação feita conforme a imagem de Deus, se parecem com Deus. 그 안에 하나님의 형상이 영이 있어요. Porque ali dentro existe a imagem de Deus, o 영의 espírito. 역할은 무엇입니까? Qual é o trabalho do espírito? 세 가지 있어요. 세 가지. Então existem esses três papéis do espírito. 첫 번째, Primeiro, 양심. a consciência. 양심. Consciência. 사람에게만 있습니다. Existe somente ao homem. 동물에게는 없어요. Não existe para os animais. 자, 예를 들어 설명해 볼게요. Então eu vou dar um exemplo e dizer para vocês. 어떤 사자가요 배고파서요 토끼를 잡아 먹었습니다. Um leão, ele estava com muita fome e foi lá e comeu um coelho. 그 토끼 그 가족이 가서요 막 눈물을 흘리면서 아유 내가 배고파서 네 자손을 먹어버려서 네 자식을 먹어버려서 미안해 이런 사자 봤습니까? Você já viram algum leão que vai, procura a família do coelho e começa a chorar e fala: Nossa, me desculpe, eu comi o filho de vocês. Já viu isso?
예? 그런 동물 봤어요? Já viu algum animal fazer isso? 사람은요. Mas e o homem? 죄를 지으면 Quando ele peca, 잊혀지지가 않는 거예요. ele não esquece. 계속 생각나는 겁니다. Ele lembra toda hora. 그래서 결국은 말하게 되죠. E por fim ele confessa. 사람은 죄 짓고 못 삽니다. O homem não consegue viver pecando. 선악에 대한 기준이 있어요. Existe o limite para o bem e o mal. 이건요 태어날 때부터 가지고 있습니다. Isso nós temos desde o momento que nascemos. 교육을 통해서 만들어진 게 아니에요. Isso não é formado através do ensino ou da educação. 아무리 어린 아이를 하더라도요 무엇이 선하고 무엇이 악한지 압니다. Mesmo que quão pequena a criança seja, ela sabe o que é bom e o que é mal. 이건 잘못된 일이고 이건 잘한 일이다 이거 구분할 수 있어요. Ele sabe diferenciar isso é um trabalho bem feito ou mal 여러분 feito. 양심이라는 것은 하나님의 법이 기록되어 있는 거예요. Consciência é onde a lei de Deus está sobrescrita. 왜요? Por quê? 이 영이 하나님을 닮았기 때문에 그래요. Porque a lei, o nosso espírito, ele se parece com Deus. 양심 Essa consciência 이건 사람에게만 있습니다. só existe ao homem. 또 있죠? O que mais temos de papel do espírito? 종교심. Nós temos a religiosidade. 하나님을 찾고자 하는 마음. O coração de buscar a Deus. 그럼 마카코가 아무리 사람을 따라해도요 기도 못합니다. O macaco, mesmo que ele imite o homem, não tem como orar. 마카코가 막 오토바이도 타고 자동차도 운전합니다. O macaco, ele sabe pilotar uma moto, anda de carro. 그러나 절대 할 수 없는 게 있어요. Mas existe uma coisa que ele nunca vai conseguir fazer. 하나님께 기도하는 겁니다. É orar diante de Deus. 여러분 사람만이 기도하는 존재예요. Somente o ser humano é uma criação para buscar a divindade. 하나님이 계시다는 거 이미 압니다 마음에. Ele sabe dentro do coração que um ser superior existe. 이 스피리트가 있기 때문에 그래요. Porque existe o espírito. 제가 그거 언제 깨달았냐면 Quando eu compreendi isso? 비행기 탔을 때 Quando eu 비행기. estava no avião. 한국하고 브라질 거리가 멀잖아요. Então a distância do Brasil para a Coreia é muito longa. 한 30시간 걸립니다. Demora mais ou menos uns 30 horas de avião. 한 번은 거쳤다가 비행기 또 갈아타고 와야 돼요. O avião tem que parar em um lugar, trocar, descansar e depois vir de novo. 비행 시간이 기니까요. 튜블렌스 알죠? 그거 만납니다. Então, já que o tempo de voo é muito longo, nós nos encontramos com algo que chama turbulência. 튜블렌스에 만난 적 있어요? Vocês já se encontraram com a turbulência no voo? 어때요? Como é? 무섭죠. Dá medo. 여러분 사람이 무섭고 자기 목숨에 대한 위협이 생기면 누구를 찾습니까? As pessoas quando sentem perigo para a sua vida, sentem medo, receio de alguma coisa, eles buscam a quem? 네? 하나님 찾아요. Buscam a Deus. 제가 튜블렌스에 만났을 때요 주위를 한번 딱 둘러봤어요. Eu quando estava numa turbulência no voo, eu olhei para o meu redor. 어떻게 하고 있습니까 사람들이? O que as pessoas estavam fazendo? 살려주십시오. Falaram, me salve. 제발 넘어가라. Ai, por favor, deixa eu passar logo. 아무 일도 안 생겨라. Não pode acontecer nada. 왜요? Por quê? 하나님 있다는 거 압니다. Porque sabe que Deus existe. 나 하나님 안 계셔. 하나님 안 믿어. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. 하나님 없어. Deus não existe. 이런 사람이라 하더라도 Mesmo que seja uma pessoa assim. 자기가 사랑하는 딸이요 큰 수술을 받고 있습니다. Então vamos ver, a sua filha amada está recebendo uma cirurgia tão grande. 기도합니다만. Você ora. 하나님 제가 그동안 하나님 안 찾았는데 이번만 좀 도와주십시오. Você diz, Senhor Deus, eu nunca busquei ao Senhor, mas dessa vez me ajude. 제 딸 좀 살려주십시오. Salve a minha filha. 살려주시면 제가 하나님 잘 믿겠습니다. Se salvar a minha filha, eu vou acreditar muito bem em Deus. 사람은 이 스피리트가 있기 때문에 하나님을 찾아요. O homem, já que ele existe, tem um espírito, ele busca a Deus. 그리고 이 스피리트가 있기 때문에 영원을 사모합니다. E já que ele tem um espírito, ele deseja a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. 그게 있다는 걸 알아요. Que ele sabe que existe algo assim. 영원이란 단어를 좋아합니다, As 사람들이. pessoas gostam de algo chamado vida eterna. 그래서 다이아몬드 좋아하잖아요. As pessoas gostam de diamante. 지아만시 왜 여자들이 지아만시 좋아합니까? Por que as mulheres gostam de algo chamado diamante? 변치 않는 사랑의 그 의미잖아요. Porque o diamante representa algo, um amor que não muda. 지아만치는 쉽게 깨지지 않습니다. Diamante não quebra com facilidade. 모양이 변하지 않아요. Diamante não 쉽게. tem como mudar facilmente o seu 엄청 formato. 단단합니다. Diamante é muito, muito resistente. 그래서 결혼할 때 다이아 반지를 이렇게 많이 하잖아요. É por isso que 부자들이. quando vão casar, os ricos dão muito anel de diamante. 우리 사랑은 변치 않을 거야. O nosso amor não vai mudar. 노이사노 내 보이스. 다이아몬드. 그래서 좋아하잖아요. 그래서 As pessoas gostam por isso. 어떤 나무라두가 있습니다. Então você já tem um namorado.
남자가 여자에게 사랑을 고백해요. Esse homem, ele está confessando o seu amor para essa mulher. meu amor, 난 당신을 50년만 사랑해. Ele está declarando, dizendo, meu amor, eu vou te amar só por 50 anos. 여자가 어떻게 합니까? O que a mulher vai fazer? 뺨따고 때릴 거예요. Vai dar um tapa, 미안해. vai falar, desculpa. meu amor, 난 당신을 100년 사랑해. Meu amor, eu vou te amar 100 anos da minha vida. 어떻게 합니까? E o que vai fazer? 뺨따고 때릴 거예요. Vai bater na cara. 왜? Por quê? 100년인데 100년. 100 anos é muita coisa. 어떤 말을 들을 때 만족합니까? Quando que ela vai se satisfazer? meu amor, 난 당신을 영원히 사랑해. Ah, meu amor, eu vou te amar para sempre. 그래야 만족하죠. Então ela se satisfaz. 에어땀배. 영원. Então, eternamente. 영원이란 단어를 좋아하고 또 영원한 세계가 있다는 걸 사람은 압니다. Então, eternidade, as pessoas gostam dessa palavra. Eles sabem que existe um mundo assim. 모르면 그렇게 말할 수가 없어요. Porque se não souberem, não tem como dizer isso. 영원한 천국, 영원한 지옥, O céu eterno, o inferno eterno, 존재합니다. existe realmente. 영원부터 영원까지 계시는 분이 누굽니까? 하나님이잖아요. Quem existe da eternidade à eternidade? Somente Deus. 여러분, 사람은 죽어서 하나님을 만나러 올라갑니다. O homem, ao morrer, ele sobe para se encontrar com Deus. 성경에 분명히 얘기하고 있습니다. Na Bíblia está dizendo de forma explícita. 전도서 3장에 보면요. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, 21절. versículo 21. 21절에 Versículo 21. Vamos ler tudo juntos. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. 왜 사람은 죽어서 위로 올라갑니까? Por que o homem, ao morrer, ele vai para cima? 왜요? Por quê? 이 스피리투가 있기 때문에 그래요. Porque existe algo chamado 이 espírito. 스피리투가 누구 겁니까? 누구에게로부터 온 겁니까? O espírito, ele vem de quem? A partir de quem? 하나님께로부터 왔잖아요. Através de Deus. 그래서 하나님에게로 가는 É 겁니다. por isso que vai para Deus. entendeu? Entendeu? 사람은 죽어서요 반드시 하나님을 만난다 그랬어요. O homem, ao morrer, ele se encontrará com Deus. 욥기 19장에 Então, se olharmos em Jó, capítulo 19, 26절 versículo 26. 읽어줄래요? E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Verei quem? Deus. 이 육체는 썩어요. Essa carne se apodrece. 지금 늙고 썩어가고 있죠? Está envelhecendo, está acabando. 죽으면 이 몸은요 땅으로 흙으로 돌아갑니다. Se eu morrer, essa carne vai para onde? Para a terra. 그러나 내 안에 있던 이 스피리트는요. Mas o espírito que estava dentro de mim, 내 안에 있던 이 아우마는요. e essa alma que estava dentro de mim, 이거 알려드려야 되겠다. eu preciso ensinar isso para vocês. 아우마 이 스피리트는 같이 있는 겁니다. Alma e espírito, eles estão juntos. 죽으면 이 스피리트는 열로 가고 아우마는 열로 가고 이거 아니에요. Não podem pensar que quando morrer o espírito vai de um lado e a alma vai para o outro. 이 스피리트와 아우마는 같이 있는 O 겁니다. espírito e a alma estão juntas. 떨어질 수가 없어요. Eles não se separam. 그러니까 이 스피리트와 아우마가 하나님에게 가는 겁니다. O espírito e a alma vão para Deus. 이 스피리트와 아우마는요 죽지 않아요. O espírito e a alma, eles não desaparecem. 이 육신은 죽죠. Essa carne morre, 땅으로 흙으로 돌아갑니다. volta para o pó da terra. 그러나 이 스피리트와 아우마는 주신 그 하나님께로 돌아가는 거예요. Mas o espírito e a alma foi dada por Deus, então torna a Deus. 하나님 만나면 뭐 할까요, 우리가? Então o que nós faremos ao encontrar com Deus? 죽어서 하나님 만나면 우리가 뭘 하겠습니까? Ao morrermos e encontrarmos com Deus, o que nós faremos? 하나님과 카페다방에 하겠습니까? Vamos tomar um café da manhã com Deus? 하나님 저 인생 참 힘들었습니다. Nossa, Deus, minha vida foi muito difícil. 하나님 앞에서 뭐 그렇게 카페다방에 할까요? Então você vai tomar um café da manhã com Deus assim? 성경이 뭐라고 이야기하고 Então, 있습니까? mas o que na Bíblia fala? 히브리서 9장 Hebreus capítulo 9, 27절에 versículo 27. 읽어줘요. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 윈도 depois disso juízo 심판받아요. Você vai para o juízo. 성경은 이걸 경고하고 있습니다. Na Bíblia está advertindo desta maneira. 죽으면 끝이 아닐 뿐만 아니라 하나님 만나서 심판받는다. A morte não é o fim, irá se encontrar com Deus e ser julgado. 누구나 죽어서 반드시 하나님을 만나야 되고 그 하나님 앞에서 심판받는다. Todos morrerão e irão encontrar com Deus para ser julgado. 그러니까 준비해라 É 이거예요. por isso que você precisa se preparar. 하나님이 왜 우리에게 성경을 주셨습니까? Por que Deus nos deu algo chamado Bíblia? 깨달으라는 거예요. Para compreendermos. 죽으면 끝이 아니야. A morte não é o fim.
죽으면 나를 만나야 돼. Se 하나님. você morrer, tem que encontrar com eu, Deus. 날 만나기 전에 준비해야 돼. Antes de se encontrar comigo, se prepare. 심판 받을 준비 됐니? Você está preparado para o juízo? 준비해야 돼. Você precisa se preparar. 그걸 알려주고 있는 É 거지. isso que ele está nos ensinando agora. 성경을 배우기 전에는 Então, antes de aprendermos a Bíblia, 누가 이런 걸 알려줍니까? quem é que nos ensina uma coisa dessas? 죽어서 하나님 만난다는 걸 누가 알려줍니까? Quem é que ensina que se você morrer hoje, você se encontra com Deus? 심판 받는다고 누가 알려줍니까? Quem é que ensinou que você vai receber o juízo? 성경은 오늘 우리에게 말하고 있는 거예요. Então, a Bíblia está dizendo isso hoje para nós. 죽으면 끝이 아니다. A morte não é o fim. 하나님을 반드시 만난다. Você irá se encontrar com Deus. 이미 이 세상에요 죽음을 경험한 사람들이 있습니다. Então, tem diversas pessoas no mundo que já provaram a morte. 이 사람들은 실제로 죽었는데 Essas pessoas realmente morreram, 하나님 만나기 전에 돌아왔어요 다시. mas eles, antes de se encontrarem com Deus, eles retornaram. 심판 받기 전에 돌아왔어요. Antes do juízo, eles voltaram. 가는 길에 다시 No 돌아왔어요. meio do percurso, voltaram. 이런 사람들이 전 세계에 굉장히 Tem 많습니다. muitas pessoas no mundo todo que experimentaram algo assim. 왜요? Por quê? 의학이 발달했기 때문에 그래요. Porque a medicina já evoluiu bastante. 심장이 멈췄거든요. O coração parou, 근데 어떻게 살립니까? mas como é que salva? 맞아. 전기 축적기로 막. Eles vão 꼴다. eles falam, acorda. 일어나. 막 억지로 막 살려냅니다. Ele fala, acorda, e de propósito recupera essa pessoa. 그러니까 실제로 심장이 멈춰서 죽었단 말이에요. É por isso que o coração parou e essa pessoa realmente voltou. 다시 돌아오는 겁니다. Realmente retorna. 그리고 이야기하는 거예요. E assim ele conta. 어떤 사람은 경험했지만 어떤 사람은 경험하지 못합니다. Uma pessoa conseguiu experimentar, outras pessoas não. 경험한 사람들이 이야기하는 거예요. As pessoas que experienciaram isso já contam. 죽으면 끝이 A 아니더라. morte não é o fim. 한번 봅시다. Então vamos ver isso também. Boa noite. No Globo Repórter, a misteriosa fronteira entre a vida e a morte. Com a palavra, brasileiros que tiveram paradas cardíacas ou respiratórias e um dia foram considerados mortos pela medicina. Eles voltaram e hoje nos contam o que viram do lado de lá. Um túnel colorido, uma luz sem igual. Esta rara travessia parece terminar quase sempre na mesma cena. O delegado de polícia, o arquiteto, o executivo, a professora, todos passaram pelo túnel e todos garantem que depois a vida mudou completamente. Mas como os cientistas explicam essa viagem chamada de EQM, a experiência de quase morte? Uma ilusão criada pelo cérebro ou uma realidade que poucos puderam conhecer? Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim, que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, né, a ter reagir, vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente fui, eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia. Era o último dia nas minhas férias, quando aconteceu os fatos. Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que eu comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redondo assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá.
parado no alto, imóvel. Não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás. Ela passava por trás de mim e projetava. Eu achei isso aí porque ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? É. Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. O que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer. Eu consegui descer do carro e consegui caminhar até ali, né, no pronto-socorro, onde está o pronto-socorro, e as duas enfermeiras, né, me atenderam, e daí já apareceu o médico da UTI e me levou direto para a UTI. O caso era grave. Os médicos ficaram 3 horas lutando para não perder o paciente. Enquanto isso, ele teve uma longa experiência de quase morte. Eu vi o médico correndo para cima, né, da cama, mas de repente o que eu observei era o meu corpo, como se eu estivesse debaixo da cama observando o meu corpo. Deitado no chão, embaixo da cama? É, como se eu estivesse observando o meu corpo deitado na cama. Mas nesse mesmo instante se abriu um buraco muito negro debaixo da cama e aquele túnel é como se fosse, né, me succionou e no cair começaram a passar telas de toda a minha vida. Né? Em cada tela passava um período, uma fase da minha vida e do meu lado uma figura, né? Uma figura muito grande, muito alta, fina, e a figura dizia, olha a tela. Né? E eu, cada momento que passava, ele dizia, olha, acidente de carro, e eu te salvei. E aconteceu mesmo um acidente de carro? Aconteceu conosco. Né? Fomos atropelados por um pneu de caminhão. 여러분, 죽음 뒤에는 끝이 아닙니다. Então, após a morte não é o fim. 하나님을 만나러 가는 길이 있어요. Então, existe um caminho para se encontrar com Deus. 심판을 주님이 하신다 그랬습니다. Deus disse que virá o juízo. 우리는 그 심판 받을 준비를 해야 돼요. Nós precisamos nos preparar para este juízo. 그래서 우리가 이번 시간에 성경을 배우고 있는 겁니다. É por isso que nesse tempo nós estamos aprendendo a Bíblia. 사람은 언젠간 죽죠. Então a pessoa ela morre algum dia. 사람은 한 번 죽습니다. O homem ele morre uma vez. 이 말씀에도 나와 있죠? Então, está nesta palavra também. 사람은 한 번 죽는다. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. 2번 죽습니까? 3번 Morrem 죽습니까? 2, 3 vezes? 한 번 죽어요. Morrem uma vez. 죽음이 다가오기 전에, 죽음을 만나기 전에 우리는 준비를 해야 됩니다. E antes de chegar à morte, nós precisamos nos preparar. 하나님을 만날 준비를 해야 돼요. Nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus. 사람이 하나님을 안 믿든 죽음은 찾아옵니다. O homem, crendo ou não em Deus, o Senhor virá. 성경을 믿든 안 믿든 죽음이라는 것은 모든 사람에게 찾아와요. A Bíblia, crendo ou não, esse juízo do Senhor virá. 성경은 지금 그걸 이야기하고 있습니다. A Bíblia está nos dizendo estas coisas. 심판을 준비해라. Está dizendo para se preparar para o juízo. 하나님 만날 준비를 해라. Se prepare para se encontrar com Deus. 우리 인생은 사실 짧아요. A nossa vida é muito curta. 벌써 지금 몇 년 살았습니까? Quantos anos da vida vocês já viveram agora? 금방이잖아요, 금방. Foi rápido. 태어난 지 또 학창 시절, 학교 다닌 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 내 나이가 이렇게 됐어요. Então nasceu, fui para a escola, acabou toda essa educação e agora cresceu e olhando agora, passou tudo tão rápido. 앞으로 몇 년을 더 살까요? Quantos anos será que eu só vai viver ainda? 1년, ano? 2년, 2 anos? 5년, 5, 10년? 10 anos? 장담할 수 있습니까? Quem é que pode garantir isso? 내일 무슨 일이 일어날지 어떻게 합니까? Como você sabe o que vai acontecer amanhã? 우리는 1시간 뒤의 일도 몰라요. Nós não sabemos nem as coisas que acontecem daqui a 1 hora. 그런데 왜 준비를 안 합니까? Mas por que vocês não se preparam? 영원히 살 것처럼 살아요. Vivem como se fossem viver para a eternidade. 아닙니다. Não é. 우리는 언제든지 죽음을 만날 수 있어요. A qualquer momento nós podemos nos encontrar com a morte. 그렇기 때문에 빨리 준비하셔야 돼요. Já que é assim, nós precisamos nos preparar rápido. 그 준비는 어렵지 않아요. E esse preparo não é difícil. 말씀을 통해 하나님을 만나기만 하면 돼요. Através da palavra, você precisa se encontrar com o Senhor Deus. 이번 주 끝까지 말씀을 들으시고
준비를 확실히 하시면 됩니다. Então, durante essa semana toda que vocês possam ouvir a palavra toda, e que vocês possam se preparar. 심판을 받지 않고 천국에 갈 수 있는 길이 성경에 기록되어 있습니다. Então, na Bíblia está escrito o método de você ir para o céu sem passar por esse juízo. 그 내용에 대해서는 마지막 시간에 배우게 될 E 거예요. este conteúdo, sobre isso nós iremos aprender no último tempo. 그래서 내일도 똑같은 시간에 말씀이 전해집니다. Amanhã, no mesmo horário, nós iremos pregar a palavra. 늦지 말고 또 참석해 주십시오. Para que vocês não se atrasem e possam ouvir a palavra. 오늘 여기까지 하겠습니다. Hoje eu irei pregar até aqui. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 성경에 대해서 잠깐이지만 배워보았습니다. Hoje nós aprendemos sobre a Bíblia, mesmo sendo curto. 이번 주 한 주간 하나님의 말씀을 계속해서 배우려고 합니다. Então, durante esta semana nós queremos aprender a palavra do Senhor Deus. 여기 있는 모든 분들이 이 성경을 끝까지 배울 수 있도록 Que o Senhor 도와주시옵소서. Deus permita para que todas as pessoas que estejam aqui possam aprender a sua palavra. 주님의 말씀을 끝까지 듣고 주님 만날 준비를 할 수 있도록 Que o Senhor Deus 도와주시옵소서. permita para que todos possam se preparar para se encontrarem com o Senhor Deus. 주님을 배우기 위해 또 주님을 깨닫기 위해 성경을 배우고 있습니다. Nós estamos aprendendo a Bíblia para podermos entender, para podermos compreender o Senhor Deus. 악한 마귀가 방해하지 않을 수 있도록 저희들 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos proteger para que o diabo maligno não nos atrapalhe. 늦은 밤 돌아가는 그 발걸음도 안전하게 Que o 지켜주시옵소서. Senhor Deus guarde todos os passos do retorno para nossas casas nesse tempo da noite tão escura. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘.